酒后和女总裁疯狂了一晚，服不服？不服。 Só percebi a encrenca quando acordei. Tentei fugir desesperadamente, mas ela mandou 10 carros de luxo me bloquear no depósito. E ainda me arrastou para o cartório para assinar o casamento, me dando até 10 milhões como compensação. Deixou a avó da presidente furiosa, xingando sem parar. Eu, Jian Kinga, não sou tão mesquinha assim. Acontece que a presidente recusou um casamento arranjado e foi drogada, me usando como escudo por necessidade. E eu já estava cheio de problemas. Achava que não teria mais dias bons, mas o olhar da minha esposa para mim está cada vez mais pegajoso. Nesse momento, minha ressaca passou. Finalmente entendi tudo. Acabei de terminar um namoro. Isso parece um pouco errado, não? Ontem à noite fui beijado à força na porta do banheiro. Fomos nos pegando até a cama. Eu recusei, mas não consegui evitar. Olhando para baixo, vejo os arranhões no meu pescoço. Essa mulher é feroz demais. No dia seguinte, amanheceu. Um rosto frio e nítido emergiu debaixo das cobertas. Mas os olhos, apenas um instante de desorientação, já se encheram de agressividade. Jian Kingan imediatamente se lembrou do que aconteceu na noite anterior. Hansel. As pontas das orelhas ainda estavam um pouco vermelhas. Foi um pouco louco. Ele perdeu vários botões de brilhante da camisa. Parece que preciso refazer isso. Reclamou internamente, mas no rosto de Jian Kingan não havia expressão extra. Embora ela tenha escolhido a presa da noite passada, se a presa fugir, ela fica insatisfeita. Jiang Qinghan suspirou levemente. Seu olhar caiu no lençol branco, onde aquela mancha vermelha brilhava. Ela sorriu levemente. Essa era a primeira vez dela. Nunca ninguém tocou numa mulher da família Jian e saiu impune. Jian Kingan pegou o celular ao lado. Ligou para o gerente do bar. Em 2 horas, quero todas as informações. Daquele homem que entrou no meu quarto ontem à noite. Este bar está no nome dela. Desligou o telefone. Jian Kingan se levantou para tomar banho. Assim que se levantou, não pôde evitar franzir a testa. Realmente, não se pode ser tão louco. Ficou um tempo na cama se recuperando. Só então se apoiou na parede e foi para o banheiro. Quando saiu, o celular já tinha recebido minhas informações. Jian Kinga abriu o e-mail e começou a ler. Logo, um sorriso se formou no canto dos lábios. Interessante. Então deu uma olhada rápida nos dados. E os deixou de lado. Ainda tinha coisas a resolver? Embora ontem à noite ela tivesse se precavido. Ainda foi drogada. Caso contrário, não teria nem esperado para entrar no quarto. E já teria mordido meu lábio. Dê a ele um dia para resolver as coisas daqui. Xiao Fan, quero ver se em um dia você consegue fugir de Jindu. No espelho, Jian Kingan. Es pouco um pensamento fascinante. Se eu soubesse que Jian Kinga me deu uma chance de escapar, eu teria pegado o avião sem pensar. Pena que ela nem me avisou sobre isso. Hoje é sábado. Eu ainda estava dormindo meio bêbado quando recebi uma ligação de Suli. Es que atendi, ele me perguntou incrédulo, para me rejeitar. Você ainda me apresentou a Ye Yu? Eu, por birra, aceitei. Depois pedi desculpas a Ye Yu. Aquela frase não valia. Mas Ye Yu corou e disse, eu sei que você gosta da irmã Suli. Não tem problema. Vou esperar você esquecê-la. Então decidi tentar um relacionamento. Aos poucos, fui gostando dela. E não tinha mais nada com Suli. Ye Yu era doce e bonitinha. De família não muito boa. Sempre teve um pouco de complexo de inferioridade. Naturalmente, eu a tratava com muito carinho. Mas ela era sensível demais. Ontem ao meio-dia, Ye Yu me olhou com os olhos vermelhos. Xiao Fan, você não tem coração. Vamos terminar. Não entendi o que fiz de errado. Eu estava jantando com minha família no restaurante e encontrei os pais de Suli. As 2 famílias já se conheciam, então sentaram na mesma mesa. Mas nunca se intrometem nos assuntos dos mais jovens. Foi só um jantar simples. E Ye Yu, mais uma vez, pediu para terminar comigo. Ela sempre desconfia de tudo. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Sempre explico com paciência, mas estou realmente cansado. Estou perdido. Meu coração está muito dolorido. Fui com meu amigo beber no bar. Quem diria que no meio do caminho apareceria uma mulher? Suli ficou em silêncio por um momento e disse, Xiao Fan, só podemos ser bons amigos. Quero tentar a carreira artística, então é certo que não vou namorar. Depois disso, desligou o telefone. A que absurdo. O que você namora ou não tem a ver comigo.
Assim que tentei me levantar, senti uma dor nos lábios. Peguei o espelho para ver. Percebi que aquela mulher mordeu de verdade. Meu lábio inferior ficou ferido, então voltei a deitar na cama. Eu planejava sair hoje, mas beleza, não vou mais. Acabei dormindo até a tarde meio zonzo e recebi outra ligação de Sully. Você precisa vir aqui rápido. Nossa equipe vai buscar Ye-Yu. Fiquei confuso. Ela não deveria estar no dormitório da escola? Ela bebeu. Vem logo, ainda tenho trabalho aqui. Depois disso, Sully desligou o telefone. Suspirei resignado e peguei meu Volkswagen para buscar a pessoa. Enquanto isso, no topo do prédio do grupo Englum, no escritório do presidente, Liu Yan batia na porta com uma pilha de contratos. Uma voz feminina fria soou. Entre. Liu Yan entrou imediatamente. Presidente Jian, estes são os projetos que precisam da sua assinatura. Ela olhava para aquela mulher de aparência fria e imponente, sentindo um certo temor. Apesar de Jian Qinggan ser jovem, suas atitudes eram enérgicas e decisivas. Ela realmente experimentou o sabor de servir ao soberano como a um tigre. Depois de assinar os contratos, Liu Yan ainda permanecia no lugar, com uma expressão de quem tinha algo a dizer, mas não conseguia. Jian Qinggan franziu a testa. Se tem algo a dizer, fale. Liu Yan então criou coragem e falou. Presidente Jian, um dos contratos que acabou de assinar é do Xinguan Entertainment. O diretor Shen disse que o novo lote de artistas contratados quer marcar um horário com a senhora, para que possa avaliá-los. Ver se há algum que agrade para promover. Jian Qinggan geralmente não se importava com esses pequenos detalhes. Não vou, recuse. Mas de repente lembrou de algo. Espere. Xinguan Entertainment? Não é o lugar da amiga de infância de Xiao Fan? Ele não vai querer ver pessoalmente? Jian Qinggan imediatamente pegou a bolsa. Certo, vamos. Liu Yan, acompanhe. Liu Yan ficou confusa. Para onde? Jian Qinggan já estava saindo. Xinguan Entertainment. Liu Yan se recompôs e correu atrás, mas as palmas das mãos suavam de nervosismo. Essa menina, por que age tão impulsivamente? Essa avaliação também precisa escolher um horário, dar tempo para eles se prepararem. Não. Ele rapidamente ligou para o diretor Shen da Xinguan Entertainment. O diretor Shen pulou da cadeira. A presidente Jian vai fazer uma inspeção? Chega em meia hora. Rápido, todos em exame. Ao ouvir isso, os funcionários entraram em pânico. Será aquela presidente Jian que, assim que assumiu a Englum no ano passado, demitiu metade da alta diretoria? E chamou eles de comedores de arroz? Quem mais poderia ser? Vamos logo. Com a ordem do diretor Shen, todos começaram a se agitar. Presidente Jian. Esse nome é conhecido em todos os setores. Não há quem não saiba. Dizem que a presidente Jian tem um irmão, que domina no exterior, também uma pessoa de mão pesada. Os recursos domésticos foram delegados pelo chefe da família Jian à irmã, a presidente Jian. E nesse momento, Jian Qinggan já estava a caminho com sua comitiva de carros. Um total de mais de 10 veículos. Todo seguindo Jian Qinggan direto para a Xinguang Entertainment. Eu tinha acabado de chegar ao estúdio, quando recebi uma enxurrada de ligações de Sully. Onde você está? Preciso ir fazer um teste. Essa cena é muito importante para mim. Yu ainda está meio grogue. Vem logo. Cheguei no estúdio. Já vou entrar. Disse isso e desliguei o telefone. Estacionei o carro rapidamente e fui correndo procurar as pessoas. E Jian Qinggan estava exatamente no carro, vendo minhas costas enquanto eu entrava correndo. Ela ficou um momento surpresa e seus lábios vermelhos se curvaram levemente. Quem diria, uma surpresa inesperada. Quando entrei, Yue, assistente de Sully, apontou para Jeju, que dormia profundamente sobre a mesa. Rápido. Leve ela de volta. Suspirei resignado e me virei para olhar Ye-Yu. A garota estava bêbada, com as bochechas vermelhas e as sobrancelhas levemente franzidas. Os lábios apertados, como se mesmo dormindo não estivesse descansando bem. Aproximai-me. A body levemente Yu. Yu, acorda. Yu acordo. E ao me ver, seus olhos ficaram confusos por um instante. Vou te levar de volta para a escola. O que quer que seja, conversamos direito depois que você ficar sóbria. Mas Ye-Yu me empurrou de repente. Os olhos da garota ficaram vermelhos. Xiao Fan, eu não quero sua piedade. Minha cabeça doía muito, mas ainda assim mantive a paciência. Yu, vou te levar de volta para a escola primeiro, pode ser? Nesse momento, chegou alguém. Era Yang Le, a melhor amiga de Ye-Yu. Ela veio direto me apontar e xingar. Canalha!
Não tenho escolha e não vou perder tempo discutindo com esse tipo de pessoa. Apenas olho para a confusa Ye-Yu. Ye-Yu, espero que tenha pensado seriamente sobre o nosso relacionamento. Ao ouvir isso, Ye-Yu recupera um pouco a lucidez. Ela me encara fixamente. Então, nestes 2 anos em que estivemos juntos, você realmente se dedicou a mim? Desde o início, depois que decidi ficar com você. Nunca mais pensei em Sully. Nestes 2 anos, sempre considerei você minha mulher. Depois que fiquei com Ye-Yu, mantive distância de Sully. Meu celular. Ye-Yu podia ver à vontade, mas Ye-Yu é muito desconfiada. Nesses 2 anos juntos, ela nunca confiou em mim. E Yang Lelé claramente tem uma expressão de descrença. Você diz que não aconteceu, e quem vai acreditar? Meu olhar fica sombrio, e fixo os olhos em Yang Lelé. Yang Lelé treme de medo. Yi protégé, amiga, olhando para mim com insatisfação. Por que você está assustando ela? Fico totalmente sem palavras. Então, o que você pensa? Sobre nós? Yi me interrompe. Xiao Fan, não quero mais ficar com você. Fico em silêncio por alguns segundos. Já não podemos voltar atrás. Os olhos de Ye-Yu estão marejados. Mas ela insiste teimosamente. Xiao Fan, foi você que não soube priorizar. Aos seus olhos, Sully é claramente mais importante do que eu. Nestes 2 anos, para evitar suspeitas, eu aguentei, mas o que ganhei foram desconfianças repetidas. Eu dou uma risada sarcástica. Já que você não confia em mim, por que disse aquilo na época? Você pode mudar esse seu jeito desconfiado? Yang Lele ataca novamente. Agora você ainda está virando o jogo contra Ye-Yu? Você é homem ou não? Fico realmente bravo, com vontade de dar um tapa nessa mulher. Mas Ye-Yu se coloca na frente. Xiao Fan, Oka, você vai fazer? Quer bater na minha melhor amiga na minha frente? Yang Lele puxa Ye-Yu. Ye-Yu, vamos embora. O que há para falar com esse cafajeste? Homens com essa instabilidade emocional são os mais perigosos. Quem sabe o que ele é capaz de fazer? Olho para as costas de Ye-Yu e não digo mais nada. Não importa o quanto eu fale, Ye-Yu não vai acreditar em mim. E no momento em que ela está prestes a sair, Ye-Yu para. Ela instintivamente se vira para me olhar. Ainda sou tão bonito quanto antes. Senão ela não teria se apaixonado por mim à primeira vista naquela época, nem ficado comigo daquele jeito. Mas ela é uma pessoa que carece muito de segurança. Olho para Ye-Yu, pensando que se ela dissesse uma palavra sequer, eu ainda estaria disposta a conversar com ela de verdade. Mas Ye-Yu apenas me olhou e foi embora assim. No instante em que a cortina caiu, a poeira baixou. Sei que Ye-Yu não tem segurança. Fiz o máximo que pude para dar a ela essa segurança, mas não deu certo. Talvez eu e Ye-Yu simplesmente não sejamos compatíveis. Suspirei e também saí da barraca, caminhando de cabeça baixa. Andei um pouco e fui puxado por alguém. Virei para olhar e vi um rosto agressivo, com olhos de raposa levemente puxados para cima, um sorriso nos lábios. Só aqueles olhos. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como pude esquecer isso? Mesmo que essa Mulvir se transformasse em cinzas, eu a reconheceria. Jian Qinggan falou, com uma voz ainda mais racional e fria do que na noite anterior. Para onde vai? Depois de dormir com alguém, não pretende assumir a responsabilidade? Meus pelos se arrepiaram. Embora essa mulher seja bonita e tenha um corpo incrível, ela parece uma rosa cheia de espinhos. Acho que nem com 10 vidas eu daria conta. Não foi você que veio por conta própria, Xiao Fan? E ainda tão dominadora. Eu é que não pedi responsabilidade a você. Jian Qinshan riu baixinho. Xiao Fan, você terminou o namoro, não é? Falei com irritação. Terminei ontem. Senão você não teria se aproveitado. Jian Qinggan estendeu a mão e agarrou a gola da minha camisa. Então está bem. Vou assumir a responsabilidade por você agora. Jian Qinggan me puxou e eu cambaleei para frente. Ainda não entendi por que Jian Qinggan estava aqui. É mesmo essa exigência? Não podemos conversar direito? Em público assim, não fica bem, não acha? Jian Qinggan ainda não soltou minha gola. De salto alto, ela me arrastou para um pequeno depósito. Ao entrar, fechou a porta direto. Olhei instintivamente ao redor. O lugar era muito apertado. Só dava para eu passar com dificuldade sozinho. Com Jian Qinggan, ficava ainda mais complicado, especialmente porque ela me empurrou contra as prateleiras atrás de mim. Jian Qinggan não é tão alta quanto eu, mas sua presença não era nada inferior.
Mesmo na ponta dos pés, ela mantinha um sorriso, mas naqueles olhos havia uma frieza evidente. Assim que ia falar, Jian Qinggan se levantou. Quando estávamos nos beijando, colidimos de frente um com o outro. Eu conseguia sentir claramente as proporções impressionantes do corpo de Jian Qinggan. Ficou difícil resistir. Meu sobrenome é Jian. Me chamo Jiang Qinghan. Não vá, diga meu nome. Nossa, sou um homem normal, ok? Jiang Qinghan. Ontem à noite foi um caso de quem quer. Não precisa me perseguir. No máximo, te dou uma grana. Vamos nos separar em bons termos. Jian Qinggan não respondeu. Apenas me olhou de baixo para cima com um sorriso leve, expressão calma. Nunca na vida tinha encontrado uma mulher tão absurda, principalmente porque Jian Qinggan parecia não achar que aquela posição tivesse algo de errado. Embora ela tenha tomado a iniciativa ontem à noite, eu não saí perdendo. Então, com paciência, sugere discretamente: Senhorita Jian, por que não define um preço? Fiquei meio irritado, mas não posso pagar muito. No máximo, tenho 5 dígitos. Estou duro. Fui efetivada há pouco tempo. Só tenho esses meses de salário. No máximo, 20.000 Jian Qinggan deu uma risadinha de repente. Você precisa de dinheiro? Endureci o pescoço e instintivamente contestei. Quem neste mundo não precisa de dinheiro? Claro que preciso. Jian Qinggan disse de repente. Vou te dar 7 dígitos. E se você casar comigo? A princípio, não reagi. Não pense que pode comprar meu corpo com dinheiro. No segundo seguinte, minha voz subiu. Quanto? Jiang Qinghan, surrendeu. 7 dígitos, que tal? PQI Aterdoado. Até contei nos dedos. Quantos zeros tem 7 dígitos? Que absurdo. Cheio de dúvida e desconfiança. É mentira, né? Você, uma garota. De onde tiraria tanto dinheiro? Não está tentando me enganar? E ainda, falei com muita hipocrisia. Não pense que 7 dígitos fazem o bonitão. Se curvar ao mal. Sou um homem de família, jamais me vendo. Arregalei os olhos, porque Jian Qinggan, impaciente, ficou na ponta dos pés e agarrou minha cabeça. Tampou diretamente com a boca o que eu não queria ouvir. Tão intensa. Instintivamente, tentei afastá-la suavemente, mas ela não se mexeu. Só a prateleira atrás. Balançou com um rangido. Nesse momento, veio uma voz de fora da porta. Ei, acho que ouvi um barulho no depósito. Sério? Vamos dar uma olhada. Tomara que ninguém tenha estragado nosso equipamento. Finalmente me soltei de Jian Qinggan, sentindo minha boca, já ferida, doer mais. Quando ia falar, Jian Qinggan se aproximou de novo e me beijou sem dizer nada. Toc, toc, toc. Os passos se aproximavam. Suava nas costas de nervoso. Jian Qinggan sussurrou no meu ouvido. O pessoal da produção deve te conhecer, né? Quer que todo mundo saiba. O que você está fazendo aqui comigo? Ou quer que Suli e Eiyu fiquem sabendo? As palavras de Jian Qinggan fizeram meu corpo congelar. Por um momento, não consegui processar. Enquanto ela me abraçava com um braço, com o outro conseguiu trancar a porta do depósito, fazendo. Quando os dois chegaram, giraram a maçaneta, mas não conseguiram abrir. Ei, desde quando o depósito está trancado? Olhei para Jian Qinggan confuso, querendo saber como ela sabia tantas coisas sobre mim. E o corpo dela estava muito agitado. Nessa idade, nunca ter tocado num homem já era raro. Mas depois de tocar, provar a carne mudava tudo. Especialmente porque eu tenho uma aparência boa, um corpo legal e agora ainda tinha batom dela na boca. A memória voltou para ontem à noite. Jian Qinggan não se conteve e se aproximou de novo, beijando meus lábios. Instintivamente segurei os ombros dela, mas sem ousar usar força, com medo de ser descoberto lá fora. Isso fez Jian Qinggan ficar ainda mais desinibida. Do lado de fora, ei, por que não abre? Melhor você ficar aqui vigiando. Vou pegar a chave. Ou será que a fechadura quebrou? Fiquei ainda mais tenso, sem entender aquela louca. Desde quando o caso extraconjugal é algo glorioso, só eu estava com medo. Jian Qinggan era mais ousada e selvagem que eu. Eu não estava nada calmo. Meus braços inconscientemente envolveram a cintura dela e falei baixinho. Jian Qinggan, não faça bagunça. Olhos se encontram. Jian Qinggan também tentou ficar quieta. Seus olhos de raposa cheios de desejo extremo não eram tão distantes assim. Pelo contrário, carregavam um certo encanto. Quando os hormônios sobem, as pessoas perdem a razão. Jian Qinggan aproveitou essa brecha para atacar enquanto o ferro estava quente. Xiao Fan.
Case Comigo. As condições você escolhe. Se 7 dígitos não forem suficientes. 8 dígitos, que tal? Naquele instante, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. A condição era tentadora demais. Eu quase quis me vender por dinheiro. Do lado de fora. Não há tempo para você ficar esperando aqui. O diretor da frente está nos esperando. As pessoas importantes estão todas lá. Melhor esperar eles terminarem a inspeção para falar sobre o depósito. Os passos foram se distanciando. Meu corpo tenso finalmente foi relaxando. Jian Qinggan então saiu do meu abraço. Estendeu aqueles dedos finos e passou suavemente no canto do meu lábio machucado. Xiao Fan, fui eu quem te provoquei primeiro, sim. Mas já que te provoquei, não vou deixar você escapar. Ao ver que Jian Qinggan estava falando sério, fiquei surpreso, arregalei os olhos. Cassar, faz quanto tempo que nos conhecemos? Jian Qinggan pegou minha mão e a colocou sobre a barriga dela. A noite passada não foi nada calma. Quem sabe já não tem um filho seu aqui. O tempo que nos conhecemos importa? Senti que minha mão estava segurando uma batata quente e instintivamente quis puxá-la de volta. Mas Jian Qinggan segurou minha mão firmemente. Fiquei meio irritado. Solta. Jian Qinggan disse. Soltar para você fugir de novo? Quem diria? O corpo do irmão Afan é grande, mas a pessoa é muito medrosa. Tem medo de fugir. Talvez provocado pelo contra-ataque, ou talvez por não ter mais nada a perder. Simplesmente estendi o braço e abracei a cintura de Jian Qinggan. Com um sorriso meio autodepreciativo, disse. Jian Qinggan, você que escolheu. Depois, não me culpe. Jian Qinggan ainda não tinha entendido o que aquilo significava. Ele de repente ficou tenso, porque minha mão era muito atrevida. Jian Qinggan não ousou olhar para baixo. Raramente, Coral. Eu simplesmente me inclinei e beijei seus lábios. Desta vez, quem queria fugir era Jian Qinggan. Mas quando Jian Qinggan percebeu, já não conseguia escapar, pois o espaço ali era muito pequeno. Jian Qinggan foi beijada até ficar tonta. Quando se deu conta, metade da alça do ombro já tinha escorregado. Fogo seco e lenha. Se continuasse assim, nada mais poderia ser controlado. Mas nem Jian Qinggan nem eu tínhamos intenção de parar. Então, toque, 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 a porta foi batida. Tem alguém aí? A fechadura girou mais algumas vezes. Rapi, vocês aí, arrombem a porta. Já que o chefe não está agora, temos que trocar o equipamento novo rapidamente. Senão, o efeito de filmagem será prejudicado. Os dois abriram ao mesmo tempo aqueles olhos confusos e apaixonados. No fim, estendi a mão e coloquei a roupa de volta no ombro de Jian Qinggan. Nesse momento, o rosto dela estava avermelhado. Na luz fraca, aquele rosto parecia ainda mais belo e sedutor. Mas foi só por um instante. Ele recuperou a razão. A porta foi arrombada com força. Peguei a mão de Jian Qinggan. A coloquei atrás de mim. Quando ia abrir a porta, fui empurrado para a entrada por Jian Qinggan. Jian Qinggan, com rapidez e precisão, prendeu o cabelo bagunçado de novo atrás da cabeça, revelando o pescoço branco. Disse, espere, não faça barulho. As pessoas lá fora iam continuar arrombando a porta, mas ela foi aberta. O rosto frio de Jian Qinggan apareceu diante de todos. Shen Feng ficou surpreso. Não é? A expressão no rosto de Jian Qinggan era muito suave. Ela apenas disse, algum problema? O assistente atrás de Shen Feng ainda queria falar, mas Shen Feng tapou a boca dele e olhou para Jian Qinggan com um pouco de desculpas. Quem vive no mundo do entretenimento não é um expert. Jian Qinggan nem abriu a porta completamente, e tudo voltou a ficar em silêncio. Jian Qinggan fechou a porta com naturalidade e olhou para mim, que estava atrás dela. Nesse momento, ambos já tínhamos recuperado a razão. Só que eu ainda estava meio flutuando, com a cabeça confusa. Vendo isso, Jian Qinggan deu uma risadinha e deixou uma frase enigmática. Xiao Fan, resolve esses problemas que você tem atrás de você e espera que eu venha te encontrar. Dito isso, foi embora direto. No depósito pequeno, fiquei só eu. Na hora, fiquei com uma cara de dor. Essa mulher é muito sedutora. Por um momento, fui realmente enfeitiçado. Fazer essas coisas neste depósito pequeno. Ajeitei minha roupa, tirei uma máscara do bolso e coloquei. Só então saí rapidamente. Nesse momento, Shen Feng também estava com as pessoas. No caminho de volta ao escritório, ele já havia convidado a presidente Jian inúmeras vezes. Mas todas as vezes foi recusado. Ele ainda se perguntava por que a presidente Jian veio de repente hoje. Acho que no grupo de filmagem deles tem um caso da presidente Jian.
Mas se for alguém que a presidente Jian escolheu, realmente sendo um ator do grupo deles. Ou talvez um modelo masculino, a oportunidade de subir na vida chegaria. Nossa, isso não é brincadeira. Assim que Shen Feng chegou ao local da audição, Bai Fudao veio correndo. Diretor Shen, o pessoal da presidente Jian foi embora, não vi a presidente Jian em pessoa. Agora, Shen Feng tinha mais certeza de que a presidente Jian veio hoje à nova cidade. Era por aquela pessoa e não realmente para uma inspeção. Quem seria essa pessoa? Ele com certeza viraria o mundo de cabeça para baixo para encontrar a pessoa. E eu já tinha fugido apavorado. Eu e Jian Qinggan somos apenas um caso de uma noite, um encontro casual. Não deveríamos nos encontrar de novo. Alguns dias depois, chego em casa do trabalho, trocando sapatos e perguntando: Mãe, o que tem de gostoso para comer hoje? Troquei os sapatos e fui entrando. Ao chegar na sala, vi Xiao Zé. Não pude deixar de me surpreender. Irmão, por que você voltou? A empresa em Glum fica longe de casa, então Xiaoz, para facilitar o trabalho, mora num apartamento alugado. Xiao Zé me olhou com cara feia, sem responder. Fiquei sem entender nada. Pensei bem, parece que não fiz nada ultimamente. Nesse momento, meu tio Jin Mao desceu do andar de cima, com um espanador de penas na mão. Com uma cara feroz, Xiao Fan, seu pestinha. Para aí. Não sabia o que estava acontecendo, mas aquele espanador de penas doía de verdade quando batia. Então, imediatamente me escondi atrás do sofá. O que o senhor pretende? Jin Mao estava tão bravo que o rosto ficou vermelho. Com o espanador na mão, foi atrás de mim. Ainda pergunta: o que você fez? Você não sabe? Você é um sem-vergonha. Pique ai pasmão. Mas isso não atrapalhou em nada, eu fugi do tio pela casa inteira. Tio, não gostei disso. Não matei ninguém, não pus fogo em nada. Como cheguei a ser sem vergonha? E eu ia subir correndo. Quando levantei a cabeça, vi um rosto ao mesmo tempo familiar e estranho. Aquele rosto não piscava. No momento em que o vi, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram, a ponto de ficar paralisado no lugar. E logo, meus olhos se arregalaram, porque Jin Yi, naquele instante, saiu de trás de Jian Qinggan, sorrindo e pegando no braço de Jian Qinggan. Jiang Qinghan. Xiao Fan voltou. Vamos descer. Jiang Qinghan respondeu docemente. Está bem, tia. Minha cara escureceu. Mas não aguentei, porque minha mãe já estava trazendo Jian Qinggan. Eu ia falar algo, quando levei um tapa na nuca. No segundo seguinte, a voz de repreensão do meu pai, Xiao Seng, soou. Ayulha. Rapidamente me ajoelhei no chão. Depois de me recompor, uma expressão de culpa no rosto por um instante. Levantei a cabeça e vi os olhos de Jian Qinggan. Olhos com um sorriso enigmático. Um lampejo na mente, como um relâmpago, fez recordar aquele dia no armazém do set de filmagem. A frase que Jian Qinggan disse, me dê alguns dias, era isso que significava. Apontei para Jian Qinggan. Tente me levantar. Jian Qinggan, que bobagens você andou falando para minha família. Mas antes que minhas pernas se esticassem, meu pai gritou, ajoelhe-se. Tive que me ajoelhar rapidamente de novo, com uma expressão de humilhação no rosto, olhando para Jian Qinggan com total ressentimento. Jian Qinggan apenas ergueu levemente os lábios vermelhos, e sua mão, sem perceber, tocou a própria barriga, enquanto seu olhar desviava-se, sem querer. Ao ver o gesto de Jian Qinggan, ele imediatamente pegou a mão dela. Vamos. Filha, sente-se aqui e fale. Cheio de incredulidade. Minha mente fervilhava com 3 pontos de interrogação. O que Jian Qinggan quer dizer? Não acredito que ela realmente tenha feito aquilo. Sob meu olhar chocado, Jin Yifen foi direto, sorrindo, até mim e me levou. Arrastando-me praticamente, subimos para o segundo andar e entramos no escritório? Escuta, deixa eu explicar. Aquela noite foi realmente um acidente. Escuta. Eu sei. Agora eu pergunto, você responde. Fique ai atordoado. Ok. Terminar como rio? Só de mencionar isso, a minha cara já ficou um pouco estranha. Ainda assim, assenti, terminamos. E a senhorita Hejiang, Aquilo. Foi antes ou depois do término? Ou seja, depois do término, sentiste mal e foste ao bar. O Jin Yifen ouviu e disse, pronto, depois do término. A mãe pergunta-te uma última coisa. Tu realmente tiveste algo com a senhorita Jian? Eu, um pouco irritado, cocei a cabeça. Isso é verdade, mas o Jin Yifen suspirou.
Não inventes, já tiveste algo com ela, tens que assumir a responsabilidade, sabes? Arregalei os olhos. Não, eu pensei que ela era a rainha do clube. Eu só. O olhar do Jim Ifen parecia querer matar-me, mas ela é uma rapariga de boa família. E mais, não podes ter um pouco de respeito próprio, mesmo que fosse a rainha do clube. Não pode ser assim tão leviano. Fiquei ali encravado por um bom bocado, ainda tentar dar uma desculpa. Bem, ele também não disse nada, mas o Jim Ifen já começava a revirar as gavetas. Independentemente de ele ter dito ou não, pode ser que ela já tenha tua semente na barriga, e a senhorita Jean também disse que aquela noite foi consensual entre ambos. Já que foi consensual e tu és solteiro, e ela também é solteira, então casem-se. Casar? Fiquei completamente atordoado. Mãe, somos todos adultos. Ouve o que te digo, não é necessário ir tão longe como casar, pois não? O Jim Ifen simplesmente ignorou o que eu dizia. Pegou no livro de registro familiar e começou a sair. Apressei-me a segurar a minha mãe, completamente desesperado. Mãe, mesmo que seja para casar, não devíamos primeiro conhecer os pais de ambos os lados? E onde é que isto é tão precipitado? O Jim Ifen olhou para mim calmamente. A mãe já se informou. A senhorita Jean regressou este ano de estudar no estrangeiro, tem uma família respeitável, combina perfeitamente contigo. É quase. A voz dela parou de repente, e depois, com uma expressão difícil de descrever, disse: Este meu filho. És tu que estás a ambicionar algo acima de ti? Valha-me Deus, esta mãe mesmo. Mas o Jim Ifen já nem ligava a mim, e foi diretamente escadas abaixo. Mãe, eu gritei uma e outra vez, mas não consegui fazer com que o Jim Ifen tivesse um pingo de hesitação. Eu estava a entrar em pânico. Não é possível. Vão mesmo vender-me? Quando cheguei ao Resdushon, a família já estava toda pronta para partir. Jean Kingan olhou para mim com um sorriso. Olá, meu noivo. Eu, furioso. Quem é teu noivo? Mal acabei de falar. Levei uma palmada na nuca, e logo a seguir ouviu-se a repreensão de Xiao Seng. Malandro, quem te ensinou a ser tão mal educado? Xiao Seng também falou. Vamos todos ao registro civil. Arregalei os olhos incrédulo. Irmão, tu também. Eu realmente não percebia como é que Jean Kingan tinha conseguido convencer a minha família inteira. Ainda queria dizer mais, mas ninguém me dava oportunidade de falar, todos a discutir animadamente. Pai, mãe, que tal jantarmos todos juntos hoje à noite, um jantar de reunião familiar? E já agora, a nora pode mostrar a sua dedicação. Jim Ifen sorria de orelha a orelha. Está bem, está bem. A Jean Kingan tem consideração. Eu, atrás, a protestar a esta hora. O registro civil já está fechado. As minhas palavras fizeram com que todos parassem. Pois é, já são quase 7 da noite. Como é que vão casar? Ao ver a expressão de todos, quase suspirei de alívio, desde que não me arrastassem para lá esta noite. De certeza que conseguia fugir. Quem diria? Jean Kingan virou-se. Os lábios vermelhos ergueram-se num sorriso muito bonito, aos meus olhos. Era uma ameaça. Noivo, a pessoa que trabalha hoje no registro civil. É minha amiga, vai estar à nossa espera. Hoje podemos usar o canal VIP. Eu estava completamente desesperado. E já tínhamos chegado à garagem e, sem perceber como, fui forçado a entrar no BMW da Jean Kingan. Não, é que eu não percebo. Eu, um pobre coitado que conduz um Volkswagen, como é que uma patroa que anda de BMW se interessou por mim? Fiquei sem palavras, quase a chorar. Por que eu? Jean Kingan achou graça a pergunta. Por que és mau? E eu gosto. Olhei para Jean Kingan, horrorizado, e involuntariamente peguei no documento para o ler. Era um acordo pré-nupcial. Li-o com atenção e descobri que Jean Kingan era voluntária. Me presenteou com um apartamento e ainda me deu uma quantia de 8 dígitos. Bastava pegar a certidão de casamento. Fiquei perplexo, de boca aberta. Você diz que tem condições tão boas assim. Por que você está insistindo em mim? Jean Kingan ainda não disse motivo. Só disse, quero 2 filhos, um deles vai ter meu sobrenome. Afinal, a família Jean ainda tem tantos bens para herdar, não pode ser que não haja herdeiros. Ele precisa encontrar alguém para casar o mais rápido possível, senão não aguenta o casamento arranjado pela família. Ele também não quer se casar com alguém que ele detesta. O herdeiro no ventre dela não pode vir de uma família de clãs ricos. Embora eu tenha entrado nessa por acaso, ele já me investigou completamente. Minha origem familiar é limpa.
E minha aparência combina muito com o gosto dele. Além disso, a sensação daquela noite foi muito boa. Então ele me quer de qualquer jeito. Hoje já perdi as contas de quantas vezes fui chocado. Você quer que eu tenha filhos? Jian Qinggan sorriu de forma ambígua. Se não, o quê? Um filho vale 10 milhões. Que tal? Jian Qinggan realmente surpreendeu. Essa sensação é muito estranha. Filho pode ser comprado com dinheiro? Não, porque estou me sentindo um pouco bem. No entanto, o carro logo chegou ao cartório de registro civil. Saí do carro atordoado, fui empurrado pela multidão. Entrei atordoado, tirei fotos atordoado, até sair do cartório. Eu ainda estava confuso. Ao redor, só risadas. Olhei para as 2 certidões de casamento na minha mão esquerda. Minha cabeça estava zonza. Em tão poucos dias, eu realmente casei relâmpago? Jian Qinggan pegou a certidão de casamento dele de leve, sem olhar para ele. Em vez disso, sorriu e agarrou o braço de Jin Yifeng. Mãe, vamos comer, que tal? Jin Yifeng estava muito feliz. Jian Qinggan é bonita e virtuosa. Uma nora assim dá orgulho de mostrar. Por isso ela estava muito contente. Disse várias vezes, sim, 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 mas vai dar trabalho para Xiaolian. Jian Qinggan sorriu alegremente. Mãe, isso é o mínimo. Xiaolian, você e Xiafan já pegaram a certidão. Não deveriam fazer o casamento o mais rápido possível? Pai, vou ver o que Afan acha. Então, todos os olhares se voltaram para mim novamente. Eu ainda estava tentando assimilar o fato de que já estava casado. Não conseguia me recuperar. Só consegui dizer sem pensar. Não tem pressa. Xiao Seng, vendo meu estado, levantou a mão para me dar um tapa na cabeça, mas Jian Qinggan interveio a tempo. Então vamos fazer o que Afan diz. Vamos devagar. Xiao Seng então franziu a testa e abaixou a mão. Ainda bem que a Xialia é compreensiva. Então, os 3 foram na frente conversando e rindo. Xiafan, não pode perder uma esposa tão bonita. Quase chorei. Tio, a tia sabe que você veio à nossa casa comer melancia? Jin Mo então lembrou. Deu um tapa na cabeça. É mesmo, preciso voltar correndo e contar isso para sua tia. Já vou indo. Dito isso, Jin Mo saiu apressadamente. Xiao Seng também foi se despedir dos pais e foi embora. Então, no caminho para o jantar, só o carro de Jian Qinggan foi usado. Os 4 foram juntos para o restaurante da Lua Nova. Assim que entraram no salão privado, Jian Qinggan andou rapidamente, pegou os presentes nas cadeiras e os entregou a Jin Yifeng e Xiao Seng. Jin Yifeng e Xiao Seng sorriram sem parar, elogiando a consideração de Jian Qinggan. E fiquei sentado ali, vendo Jian Qinggan enganar meus pais facilmente. Todos dizem que Jian Qinggan tem uma boa origem familiar, mas de onde exatamente ela é? Porque parece que todo mundo sabe, menos eu. Quem é Jian Qinggan? Afinal, a refeição estava quase no fim, e o assunto entrou no ponto principal. Jian Qinggan sorriu e disse, pai, mãe, eu gostaria que Afan ficasse temporariamente comigo, tudo bem? Eu ainda estava comendo tranquilamente, nem tinha engolido a carne, quando de repente arregalei os olhos. Meu pai respondeu, claro que pode, vocês são marido e mulher. Não é natural? É só que a nova casa que preparamos para o Xiafan ainda não foi reformada. Não tem problema, eu também tenho uma casa em Kyoto. Que tal assim? Enquanto a nova casa do Afan não ficar pronta, ele fica aqui comigo. Quando a casa dele estiver reformada, aí pensamos em casamento e outras coisas, pode ser? Finalmente engoli a carne na boca. Não pode. Os 3 se viraram para me olhar ao mesmo tempo. Eu então respirei aliviado. Deixa eu falar um pouco. Os 3 se viraram de novo. O que significa? Jin Yifeng disse sorrindo. Assim também está bom, mas não vai te dar muito trabalho? Jiang Qinghan respondeu docemente. Jian Qinggan falou. Mãe, entre a família não se fala como estranhos. Xiao Seng também sorriu. Está bem. O pai vai mandar a equipe de reforma começar daqui a 2 dias. Quanto ao estilo da reforma, vou fazer o responsável deles entrar em contato com você. Jian Qinggan não recusou. Ela não se importava com a reforma, só queria ficar comigo. Afinal, ela era uma mulher muito conservadora, já que me escolheu, mesmo sem sentimentos antes do casamento. Ela ainda esperava que, depois de casados, pudéssemos viver bem juntos. Eu não aguentei mais. Falei diretamente. Alguém aqui perguntou a minha opinião? Jin Yifeng manteve a calma. Protesto negado. Jian Qinggan também me olhou sorrindo. Protesto negado. Meu rosto despedaçado foi empurrado pela mão da minha mãe e saímos do restaurante. Pai, mãe, vou levá-los para casa.
Xiao Shang'Empirio. Hoje vocês acabaram de registrar o casamento. O pai e a mãe não vão atrapalhar. Vamos de táxi. Eu estava bem animado. Quer que eu chame um táxi? Jin Yifeng puxou Xiao Zheng e foi embora rapidamente. Não precisa, não precisa. Vocês dois, voltem logo. Rapidamente. Jin Yifeng e Xiao Zheng desapareceram da minha vista. Por reflexo, quis segui-los. Mas Jian Qinggan segurou meu braço. Aonde você vai, meu maridinho? Fiquei irritado. Não pense que só porque nos casamos você pode fazer o que quiser. Congelei na hora, porque Jian Qinggan se ergueu na ponta dos pés e beijou minha boca. Depois se afastou rápido. Os olhos lindos de Jian Qinggan estavam cheios de risadas. Ela ainda alongou a voz e depois piscou para mim. O quê? Minhas pálpebras tremiam sem parar. Jian Qinggan me beijou no rosto de novo. Deixou meu coração coçando. Jian Qinggan piscou e sorriu. Ainda tem algum problema? Como eu ousaria ter algum problema? Estávamos na porta do restaurante. As pessoas passando olhavam. Por mais cara de pau que eu fosse, não conseguia continuar. Depois que Jian Qinggan registrou o casamento comigo, ficou ainda mais sem limites. Só pude balançar a cabeça constrangido para evitar dizer mais uma palavra e ela me agarrar para beijar. Ouvi uma risadinha no ouvido. Jian Qinggan me olhava com interesse. Quando olhei sem entender, ela envolveu meu pescoço com força e me deu um beijo forte na boca. Pequei desesperado. Fiquei de boca aberta, olhos arregalados como sinos de cobre. Você está sempre assim, cada vez mais abusada. Jian Qinggan riu à vontade. O vento da noite bagunçou um pouco o cabelo comprido dela. O batom que ela tinha retocado também borrou um pouco. Já a cor dos meus lábios escureceu. Ele disse, estou feliz, então quis te beijar. Depois de dizer isso, os olhos de Jian Qinggan ganharam um pouco mais de ternura. Meu coração esquentou de novo. Como é que eu sempre me deixo levar por ela? Claramente não era de vontade própria, mas não conseguia evitar que meu corpo fosse tão sincero. Depois de provar o sabor do desejo, eu, um homem cheio de vigor, como poderia resistir ao fogo da irmã? Jian Qinggan se adiantou e segurou minha mão, me levando para o estacionamento subterrâneo. Você é meu marido, Jian Qinggan. A partir de agora, tem que se acostumar com essa intimidade. Eu, um homem grande, me sinto como se fosse sustentado por você. Jiang Qinghan ouviu, sem nem parar os passos. Se você quiser, eu não me importo. Tenho orgulho. Este mestre é muito caro. Quanto? 1 milhão por mês. Eu sou um grande Buda, né? Quem mandou essa mulher ser tão arrogante? Jian Qinggan queria rir. Queria me dizer que esse dinheiro não era nada. Mas por algum motivo, ela não queria que eu soubesse sua verdadeira identidade. Ela pensou, vou brincar com ele devagar, senão a vida fica sem graça. Então, o que ia responder mudou. 1 milhão não tem. Só tem 10 milhões. Pode gastar como quiser. Meu canto da boca tremeu. E os 10 milhões do acordo? Você não disse que dava de mão beijada? Falta esse 1 milhão. Isso são 10 milhões. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Jian Qinggan arranjou uma desculpa rápido. Os 10 milhões são todos os meus bens que meus pais me deram. Mais um pouco que eu mesma ganhei. Fiquei atordoado. Então você disse que me daria. Não está me enganando, né? Quem daria 10 milhões de bens para um estranho de uma noite? Enquanto falávamos, já tínhamos chegado ao BMW de Jian Qinggan. Olhei para o BMW caríssimo e ainda achava que os bens de Jian Qinggan certamente não eram só 10 milhões. Jian Qinggan apontou para o meu bolso. Você não precisa verificar o saldo da sua conta bancária? Ele também não quis explicar com muitos detalhes. Às vezes, é bom manter um certo mistério. O passado dele, o futuro dele, ele queria que eu descobrisse aos poucos. Até o dia em que nos abríssemos verdadeiramente, olhei para Jian Qinggan com admiração. Só então tirei o telefone do bolso. Se não olhasse, não sabia. Quando olhei, levei um susto. Na mensagem estava escrito claramente, depósito de 10 milhões na conta bancária, mas no bolso não tinha mais nada. Você não pode me abandonar. Olhando para os números na conta, já não me importava com o que Jian Qinggan dizia. Perdi a razão e concordei repetidamente. Tá bom, tá bom. De agora em diante, eu sustento a casa, eu sustento. O sorriso de Jian Qinggan se aprofundou. Vamos, entra no carro, voltamos para casa. Feliz, contei o dinheiro e sentei no banco do passageiro. Jian Qinggan estava prestes a dar partida, quando recebeu uma enxurrada de mensagens da amiga Shen Yanyan. A última era mais chamativa.
Você realmente casou com qualquer um, não tem medo de que ele queira seu dinheiro. Jiang Qinghan sorriu. Estendeu os dedos longos e brancos e digitou rapidamente. Só tenho medo de que ele não queira nada. Dinheiro, ele tem de sobra. Jiang Qinghan olhou para trás. O tolo estava ali, sorrindo bestamente no banco do passageiro. A alegria dele estava estampada no rosto. Do que ele tinha medo? Ele largou o celular, pesou fundo no acelerador e foi embora. Do outro lado da tela, Shen Yannian olhou as mensagens que Jiang Qinghan enviou pelo WeChat. Sentou-se na cama instantaneamente. Senhorita Jian, não me diga que você... Shen Yannian murmurou baixinho. Se seu irmão descobrir, não sei se vão quebrar a sua perna ou a do Xiao Fan. Quando ele terminar o trabalho, vai pegar o jato particular e voltar para o país. Para ver esse drama. Ser genro da família Jian não é fácil. E aquele que queria se aliar à família Jian por casamento, nenhum deles é boa pessoa. Hensel Shin. Ela mandou um joinha para Jiang Qinghan. Nunca tinha visto alguém mais perverso que Jiang Qinghan. Quando voltei a mim da euforia. Já estava na entrada de um condomínio de alto padrão. Pique-ai pasmal. Você mora aqui? Jiang Qinghan sorriu. Sim. Fiquei atordoado, em choque, sem conseguir dizer uma palavra por um bom tempo. Realmente, comparação é cruel. Dá raiva, mas preciso me acalmar. A quantidade de informação é grande demais. Imagina, isso aqui é a capital, um lugar onde cada metro de terra vale ouro. Será que vou realmente depender dos meus pais quando criança e da minha esposa quando adulto? Queria chorar. Depender dos pais quando criança, da esposa quando adulto, queria chorar. Que falta de vergonha, mas que dor gostosa. Quando me recuperei, Jiang Qinghan piscou suavemente para mim. Daqui em diante, eu não escondi nada de você. Agora, você tem que me tratar bem. Tonto, fui arrastado por Jiang Qinghan para a frente. Na verdade, Jiang Qinghan também não sabia qual era o apartamento exato ali, então antes de vir, já tinha perguntado. Fui levado até o prédio com a melhor vista do condomínio. Assim que entrei, me deitei no sofá. Olhando fixamente para o teto, as surpresas desta noite eram demais. A Decorcale era toda em estilo europeu minimalista, parecia muito simples, mas o sofá onde eu estava sentado custava mais de 100 mil. Na adega, havia vinhos que valiam milhões, mas eu não entendia nada. Engoli a saliva e disse, acho que preciso beber um pouco para me acalmar. Jiang Qinghan ergueu as sobrancelhas. Estendeu a mão, abriu a garrafa de vinho que valia 1 milhão e me serviu um copo. Bebi da mão dele. O vinho tinha um efeito forte. Depois de um copo, minha cabeça já estava um pouco pesada. Olhei o rótulo. Era uma escrita que não entendi, então só perguntei. Esse vinho é caro? Jiang Qinghan respondeu com um sorriso suave. Não é caro, é só vinho falso. Compreendi. Vinho falso, por isso é tão ruim de beber. Meu rosto ficou vermelho por causa do álcool. Nesse momento, a campainha tocou. Jiang Qinghan foi abrir. Era Shen Suizui trazendo roupas para eu trocar. Jiang Qinghan pegou as roupas e mandou Shen Suizui embora. Ele tinha acabado de informar as minhas medidas. Shen Suizui foi diretamente com pessoas até a loja do Shen Yi e escolheu dezenas de conjuntos, incluindo roupas íntimas. Afinal, ele já mediu minha cintura e ombros com as próprias pernas. Eu me apoiava na parede, cambaleando. Vá buscar a caixa da Jiang Qinghan. O que tem aí que é tão pesado? Jiang Qinghan deu ordens. Traga para o quarto. Quando estou bêbado, sou realmente obediente. Jiang Qinghan entrou no quarto. O quarto principal era grande e a cama também era enorme. Ao olhar para aquela cama, senti que era muito macia. Minha cabeça estava tonta, então fui direto e me joguei de braços abertos. Achei que não poderia estar bêbado, só tinha bebido um pouco. Mas, na verdade, mal conseguia andar em linha reta. Estava todo mole. Jiang Qinghan não ficou surpreso. Minha tolerância ao álcool é baixa. Ele também sabia disso. Senão, naquela noite, não teria sido tão fácil para ele conseguir o que queria. Jiang Qinghan apenas prendeu seu longo cabelo brilhante, escreveu algo cedo e vestiu um vestido branco de alças. Seu corpo curvo era de tirar o fôlego. Nessa hora, eu já estava profundamente adormecido. Jiang Qinghan só pôde se aproximar. Queria me empurrar um pouco para lado, mas de repente me mexi e puxei Jiang Qinghan para perto. A alça no ombro de Jiang Qinghan escorregou com o movimento e seu rosto ficou mais corado. Ela não pôde deixar de pensar nas cenas daquela noite. As unhas decoradas eram novas. Não podia deixar os trás caírem de novo.
Só senti que o que estava abraçando era muito macio e não resisti a baixar a cabeça e dar algumas mordidas. Os lençóis novos eram de um rosa claro. Foram marcados pelas unhas de Jian Qinggan. Mas, quando ela estava com o olhar vago, de repente senti um peso no ombro. Eu parei de me mexer. Jian Qinggan me empurrou, mas fiquei imóvel. Ela respirou fundo várias vezes para controlar o fogo interno. Xiao Fan, hoje à noite vou te deixar em paz. Um dia vou cobrar tudo, e então não será ele o queimando de desejo. Que ele prove essa sensação ruim. Só assim será justo. Jian Qinggan se esforçou para me empurrar para o lado. Hoje estava realmente cansada, então logo que se deitou, adormeceu. Eman Hissel. Jian Qinggan acordou com meus roncos. Esfregou os olhos e sentou-se, e me viu olhando para o espelho com uma expressão de pavor. Virei-me para Jian Qinggan. Seu Jian, você é mesmo um animal. Jian Qinggan, sem entender, se aproximou. Abri a gola da minha roupa. Apontei para as marcas de unha e batom. Olha só, você é demais. Então foi por isso que você me deu bebida generosamente ontem à noite? Já estava me esperando, né? Jian Qinggan, raramente, ficou um pouco sem graça. Ontem estava escuro e, além disso, fui eu que tomei a iniciativa. Ela repetiu os fatos com calma. Eu duvidava muito da veracidade das palavras de Jian Qinggan. Eu tomar a iniciativa? Não acredito. Naquela noite, Jian Qinggan era como um lobo. Eu fui quem foi forçado a aceitar, certo? Então ontem à noite foi a mesma coisa. Jian Qinggan apontou para o teto. Tem uma câmera ali. Pode ir ver. O ar ficou em silêncio por 3 segundos. Jian Qinggan, você é maluco, né? Que pessoa normal coloca uma câmera no quarto? Jian Qinggan, inocente, tocou o nariz. Não fui eu que coloquei. Só não morei aqui. Por segurança, tenho câmeras nas casas onde não moro com frequência. Todo mês, Shen Suizui dá uma olhada. Mas depois que entrei ontem, todos os acessos ficaram comigo. 10 minutos depois, terminei de ver a gravação da noite passada e estava deitado na cama abraçando o travesseiro, com uma expressão de quem não quer mais viver. Foi mesmo eu quem começou. Anteontem meus lábios estavam rachados. Hoje os lábios de Jian Qinggan estão rachados. Jurei para mim mesmo, vou parar de beber, porra. Preciso parar de beber. Não demorou muito. Saí para tomar café da manhã. Na cozinha, Jian Qinggan, ainda de vestido de alças, estava servindo o macarrão que cozinhou. Depois tirou o avental e sentou-se. Quando me viu chegar, sorriu e disse: "Vem provar minha culinária." Eu queria dizer que não comeria, mas na tigela de macarrão com caldo claro. Tinha frango e 2 ovos fritos, salpicados com cebolinha e coentro. Quase me deixou louco de vontade. No fim, sem dignidade, sentei-me. Ah! Jian Qinggan, tenho medo de acabar nas suas mãos para sempre. Enquanto comia o macarrão, ainda pensava, será que isso é um sonho meu? Sou apenas um cara mediano. Quando mordi a ponta da língua, a dor distorceu meu rosto na hora. Jian Qingshan riu baixinho. Instintivamente, levantei a cabeça e vi nos olhos dela um sorriso que ela não teve tempo de esconder. Era como um céu estrelado. Xiao Fan, nossa vida está apenas começando. Dizer que ele gostou de mim em tão pouco tempo seria impossível. Apenas não me desagrada. Aos olhos dele, sou mais agradável do que aqueles jovens das famílias Chaebol. Já que errei no momento em que o desejo tomou conta, vou seguir com o erro. O futuro é longo. Ele tem tempo para ficar comigo devagar. Não ousei responder às palavras de Jian Qinggan. Originalmente, os recém-casados deveriam visitar os pais de ambos, mas eu ainda não tenho essa coragem, então fiquei em silêncio sobre isso. Após o café da manhã, pensei um pouco e decidi falar. Que tal fazermos um pacto de 3 cláusulas? Jian Qinggan ficou surpresa, ainda sem me olhar. Está bem, você já está fazendo acordos. Vamos ouvir. Meus lábios se contraíram. Embora já tivesse amanhecido, ainda sentia que não era real. Por que logo eu? Não sou mais um adolescente ingênuo que se deixa enganar por um doce. Eu conseguia perceber que Jian Qinggan só tinha um certo apreço por mim. Quanto a gostar, está longe desse ponto. E Jian Qinggan sempre foi paciente comigo, porque ela já tem uma natureza emocionalmente estável. Uma pessoa tão racional não se entrega completamente a amar alguém. E a razão pela qual não consigo resistir a Jian Qinggan é porque seu corpo e sua aparência são excepcionais. Então, vamos fazer assim, contrato de 3 anos. Quando os 3 anos terminarem, se tivermos sentimentos um pelo outro, então seguiremos em frente.
Casaremos normalmente, teremos filhos normalmente. Mas se depois de 3 anos ainda não houver sentimentos, então nos separaremos em bons termos. Que tal? Quanto eu fazer essa exigência, Jian Qinggan não ficou muito surpresa e apenas acenou com a cabeça. Está bem. Alguma outra condição? Por enquanto, não. Então Jian Qinggan enxugou a boca elegantemente com um lenço de papel. Aquele acordo ainda estava valendo. Claro, se depois de 3 anos não tivermos filhos, eu também não vou exigir os 10 milhões de volta. Após o divórcio, esta casa será sua, e o carro que dirijo hoje também será transferido para o seu nome. Esta noite, você vai sair de mãos vazias? Jian Qinggan não disse que isso era toda a fortuna dela? Está indo tão longe assim? Jian Qinggan claramente ficou atonita por um momento, mas logo caiu na risada. Isto é a sua compensação. Quanto ao dinheiro, posso ganhá-lo de novo. Afinal, naquela noite, falando nisso, eu mesmo fico envergonhado. Jian Qinggan, pelo contrário, parecia muito mais à vontade, e eu não percebi que as pontas de suas orelhas estavam ligeiramente vermelhas. Jian Qinggan também não continuou a mencionar a loucura daquela noite, apenas disse: a primeira cláusula do pacto já foi acordada por ambas as partes. O acordo não conta como parte do pacto. Então vou falar sobre a segunda cláusula. Podemos temporariamente não cumprir os deveres conjugais, mas em público você precisa cooperar. Eu vou lidar com minha família e, claro, também serei uma boa nora para sua família. Que tal? Pensei um pouco. Isso também não é excessivo. Então assenti. Está bem. E a terceira cláusula? Nenhum de nós deve trair o outro. Pode ser? Meus lábios se contraíram. Eu ainda tenho esse princípio. Você é tão bonita e eu tenho uma amiga de infância. Além de uma ex-namorada. Ela teve que me lembrar disso de forma simples. Não que não confiasse em mim, mas para evitar problemas. É que o homem dela, ela não gosta que outros toquem. Jian Qinggan olhou para o relógio. Depois disse: meu trabalho vai ser corrido. Talvez não tenha muito tempo para cuidar da casa. Contratei uma diarista. Ela virá limpar a casa pontualmente. Vou pagar o salário da diarista. Já que recebi uma fortuna de 10 milhões, ainda não sei que esse dinheiro, aos olhos de Jian Qinggan, é apenas uma ninharia. Jian Qinggan aceitou minha sugestão. No futuro, coma menos comida de rua. Volte para casa para jantar depois do trabalho. A comida caseira é sempre mais limpa do que a de fora. Minha expressão ficou complexa. Você também sabe cozinhar? Não é algo que qualquer um com mãos pode fazer? Fiquei em silêncio. Essa mulher é realmente versátil. Logo, a campainha tocou. Eram alguns móveis e utensílios de cozinha que Jian Qinggan havia encomendado. Ela foi para a cozinha arrumar as coisas. Pouco depois, a campainha tocou novamente. Fui abrir a porta e vi 2 moças de terno empurrando um cabideiro com rodas. Nele estavam pendurados ternos e conjuntos. O que é isso? As mochas Soaram Amigavelment. São roupas personalizadas que a senhora Jian encomendou para você. Olhei para o cabideiro cheio de roupas. E fiquei atordoado. Se não me engano, parece que já trouxe algumas roupas ontem à noite. Jian Qinggan saiu nesse momento. Tragam tudo para dentro. Fiquei atordoado por um momento. Depois fui puxar a mão de Jian Qinggan e sussurrei. Você não disse que estava sem dinheiro? Por que você está gastando tanto dinheiro comigo? Ontem à noite não trouxe 2 malas? E essas roupas, você comprou? O que fazer se não servir no meu tamanho? Minhas mãos estão muito quentes, segurando seus dedos frios. Isso fez Jian Qinggan sentir um toque no coração, mas eu não sabia que, naquele momento, só pensava em uma coisa. Essa mulher é tão extravagante. Embora tudo isso seja comprado para mim, se fosse Jian Qinggan comprando para si mesma, eu não me importaria. Mas sendo usado em mim, dói pensar no dinheiro. Homens, né? Basta ter roupa suficiente para vestir. Jian Qinggan deu um leve sorriso. Primeiro, as roupas de ontem à noite ficaram no meu quarto. Pegá-las de novo dá trabalho, então deixa para usar depois. Segundo, eu estou sem dinheiro, então só vou escolher. Depois você paga. Por fim, Jian Qinggan se aproximou de mim, sua respiração roçando meu pescoço. Seu tamanho, eu já sei de cor. Dito isso, Jian Qinggan foi cuidar de seus afazeres, me deixando parado, confuso. Murmurei. Porque sinto que tem algo errado. Logo, 2 moças saíram, sorrindo, e me entregaram a conta com as 2 mãos. Senhor Xiao, está é a conta das mercadorias. Por favor, faça o pagamento. Peguei e olhei. Meu coração doeu na hora. 100 mil.
Vocês estão me roubando? As moças mantinham um sorriso profissional. Senhor Xiao, tudo isso foi feito sob medida. E usando os melhores materiais. Então, assim, paguei com lágrimas nos olhos. 100 mil, quase o preço do meu carro. Meu Volkswagen também custou pouco mais de 100 mil. Inacredible, inacredible. Logo, os móveis e utensílios de cozinha foram instalados. A conta veio novamente para mim, dessa vez mais absurda. 500 mil. Meu Deus, vocês instalaram ouro? No fim, depois de muita discussão. Ainda paguei com lágrimas e finalmente disse a Jian Qingan, daqui para frente, vou eu mesmo comprar as coisas de casa. Jian Qingan concordou em silêncio. Tudo bem. Ela ainda pensou em mim. Por isso, não comprou coisas muito caras. Juntos, arrumamos a casa de cima a baixo. Quando terminamos tudo, já eram 4:30 da tarde. Íamos jantar juntos. Mas o celular de Jian Qingan tocou. Depois de desligar, ela olhou para mim com pesar. Você vai ter que sair para comer sozinho. Preciso resolver algo do trabalho. Se não tiver nada hoje à noite, pode vir me buscar. Claro. Onde você trabalha? Jian Qingan ia dizer Hengin, mas lembrou que Xiaoze também estava lá, então disse. Vou te mandar a localização depois. Assenti, e ela se virou e saiu. Só então respirei aliviado. Não sei porquê, mas conviver com Jian Qingan sempre me deixa um pouco tenso. Antes que pudesse entender, o telefone de Liu Jie tocou. Cara, onde você está? Vamos sair para nos encontrar. Como eu ainda não tinha comido. Aceitei. Ok, me manda a localização. Liu Jie, Ling Feng e eu fomos ao Aidilau, onde costumávamos comer na escola. Enquanto conversávamos e pedíamos, logo o garçom trouxe todos os pratos. Ling Feng olhou para mim. Eu parei de falar e tosse, com os olhos vermelhos. Liu Jie me passou um lenço, enquanto me olhava cheio de curiosidade. Tem algo errado, com certeza tem algo errado. Ling Feng riu, reação tão forte assim. Não me diga que você ficou bêbado e dormiu com alguma herdeira? Assim que ele disse isso, minha tosse, que tinha acabado de parar, recomeçou. Puta merda, vidente, mata. Dessa vez, a tosse não parava e as lágrimas picantes caíam sem parar. Quando finalmente parei de tossir, meus olhos ainda estavam vermelhos e Ling Feng me pegou de jeito. Não me diga que você realmente arranjou uma namorada? Irmão Fan, você é tão foda assim? Eu ia dizer algo, mas ele continuou. Lágrimas? Que nada, vamos comer logo. Na noite do término, eu também estava bebendo com esses dois bons amigos. Agora, com esse incidente de Yeiyu, o clima na mesa esfriou. Liu Ye e Ling Feng, embora muito curiosos sobre aquela minha noite, decidiram esperar para conversar depois da refeição. Mas eles não esperavam que, se não fossem procurar Yeiyu, ela viria até nós quando estávamos quase terminando de comer, sentando-se na minha frente. Ling Feng e Liu Jie se entreolharam. Com essa atmosfera, os dois quase quiseram sair correndo. Liu Feng criou coragem e disse, colega de faculdade, acho que você pode ter um mal-entendido sobre o Afan. Afan e Suli são apenas amigos. Yeiyu, isso é um exagero. Ling Feng e Liu Jie não aguentam mais ouvir. Yeiyu, todos juntos é destino. Se não ficam juntos, também é destino. Separem-se bem, não precisa falar tão feio. Ling Feng também está insatisfeito com Yeiyu. Você não pode afirmar que eles têm algo só porque os pais de Afan e Suli jantaram juntos. Colega, você está sendo muito arbitrária. Yeiyu não ouve o que Liu Jie e Ling Feng dizem. Ele só ouve o que Yang Lele fala. Yang Lele disse que todos os homens são iguais. Olham para o prato dos outros, mesmo tendo comida no seu. Suli não gosta de Xiaofan, é verdade. Mas quem garante que Xiaofan não tem segundas intenções? Liu Jie franze a testa. Fazer suposições assim é injusto com Afan. E também com sua boa amiga Suli. O mais importante entre um casal é a confiança. Com essa atitude, você nunca terá um futuro com Fangee. Eles sabem que, depois que comecei a namorar Yeiyu, nunca mais pensei em Suli. Por isso, sempre respeitaram Yeiyu como cunhada. Nunca imaginaram que, ao se encontrarem, Yeiyu diria palavras tão duras. Xiaofan é tão excelente, e ainda falam que ele não é digno disso ou daquilo. Se não fosse para manter a compostura masculina, Liu Jie teria se levantado para dar um tapa em Yeiyu. Ousar dizer que meu Fangee não é digno?
Meu fangé é digno de você? You apenas me fixament. Espero que você não apareça mais na minha frente. Não quero ver você. Ele pensou que eu ficaria furioso ou, como antes, imploraria humildemente. Ele ficou sentado, esperando eu falar. Quem diria que, diante de todos, eu apenas terminaria de comer o último pedaço de tripa apimentada, largaria os palitos e balançaria a cabeça. Tudo bem, como você deseja. Dito isso, levantei-me, paguei a conta e fui embora. Liu Jie imediatamente se levantou e me seguiu, resmungando. Foi culpa minha, foi culpa minha. O lugar estava errado. Pequim é grande, mas o mundo é pequeno para os desafetos. Ling Feng também se apressou e veio atrás, numa velocidade impressionante. Ye Yu ficou um pouco atônito. Todos ficaram chocados. Era esse o Xiao Fan que ele conhecia? Como podia estar tão calmo? Nesse momento, Yang Lelé, que estava com Ye Yu, também se aproximou e disse com desprezo. Isso é truque de homem, fingir que não se importa para fazer você ceder, não é? Ye Yu ficou um pouco perplexo, mas depois de um tempo, eu voltei. As mãos de Ye Yu, apoiadas nos joelhos, cerraram-se levemente com um toque de alegria secreta. Yang Lele também sorriu. Falou baixinho. Eu disse, isso é fingir desinteresse. Mas eu me apressei e dei um passo à frente. Peguei o celular que estava em cima da mesa. Desculpe, esqueci meu celular. Dito isso, virei-me novamente, sem qualquer hesitação. Ye Yu, não sei porquê. De repente se levantou e gritou. Xiao Fan. Não me virei, nem sequer lhe lancei um olhar. O rosto de Ye Yu ficou pálido e vermelho. Bateu o pé. Xiao Fan, se você for embora hoje, estaremos realmente acabados. Ainda assim, não parei meus passos e logo desapareci da vista de todos. Naquele momento, o restaurante estava cheio de pessoas, então todos os olhares foram atraídos pela voz de Ye Yu, virando-se para ver o que acontecia. Ye Yu sentiu que sua reputação tinha sido arruinada por mim, e só pôde reprimir a raiva e a mágoa para se sentar novamente. Yang Lelé ainda consolava. Pronto, Yo, não fique triste. Homens, há muitos por aí. Não fique magoada por um, que não vale a pena. Quando saí, Liu Jie e Ling Feng já tinham pago a conta e estavam me esperando. Eles queriam me chamar para beber mais, mas viram que eu não estava com humor bom. Não insistiram, apenas bateram no meu ombro, tudo dito no silêncio. Depois que cada um foi embora, olhei para trás uma última vez para a placa do Aidilau. A vida é assim dramática. Se naquela noite eu não tivesse agido por impulso, não teria me casado. Mas se Ye Yu confiasse em mim e conversasse direito, em vez de ouvir aquelas fofocas idiotas, aquela noite não teria acontecido. Diante das acusações e queixas de Ye Yu, agora não quero mais discutir. Mesmo que Ye Yu diga que o sol brilha à noite. Yuesitu. Esta é a última vez que olho para trás. Não vou mais me voltar por Ye Yu. Sempre acreditei que quem vale a pena esperar não se perde facilmente. Já pensei em esperar que Ye Yu entendesse. Eu já gostei de Su Li, mas depois passei a gostar de Ye Yu, apenas de Ye Yu. Se não, não teria ficado 2 anos com Ye Yu, nem teria feito planos. Assim que Ye Yu se formasse, eu pediria em casamento. Trabalhei duro, economizei dinheiro. O futuro que eu considerava, até na casa que meu pai deu, a protagonista que eu imaginava. Sempre foi Ye Yu. Ye Yu dizia que a família dela preferia homens. A vida dela nunca foi boa. Ela queria um lar estável. Então, eu queria, nesta imensa Kyoto, que entre as inúmeras luzes das casas, houvesse uma que fosse nossa. Mas agora, não vou mais olhar para trás. As inúmeras luzes de Kyoto também não serão mais o nosso lar. Virei-me e segui de volta pelo caminho de onde vim. Yo, eu nunca enganei ninguém. Foi a sua atitude que realmente me magoou. Um sorriso irônico se formou nos meus lábios. Continuarei a tratar as pessoas com sinceridade, mas talvez não depositarei mais grandes esperanças. Ye Yu estava sentada. À sua frente estava o fundi de que ele gostava. E também a melancia gelada. Antes, ele ficaria muito feliz. Yang Lelé falava sem parar na frente dele, mas ele não conseguia ouvir. A cabeça dele só pensava na minha atitude de antes. Será que eu realmente não vou odiá-lo? Ye Yu se distraía com frequência. Aquele Aidilau também guardava inúmeras lembranças minhas dele. A família dele não era muito rica, só podiam ir ao Aidilau de vez em quando. Mas depois que ficou comigo, sempre que ele queria, eu o levava.
Não importava o que fosse, eu sempre pedia o que ele gostava. O primeiro pedaço era sempre para ele. Yang Lelé percebeu que Yeiyu estava estranho. Yo-yo, você está realmente triste por causa dele. Yeiyu balançou a cabeça e depois assentiu. Yang Lelé, vendo isso, não soube o que dizer. Ele queria continuar insistindo, mas ao encontrar o olhar vazio e confuso de Yeiyu, calou-se novamente. Logo, os dois terminaram de comer em silêncio e saíram. Quando estavam prestes a ir, Yeiyu, como se sentisse algo, olhou para trás e viu a placa do Aidilau. Sentiu uma leve inquietação no coração. Se eu estivesse presente, teria percebido. O lugar onde Yeiyu estava agora era exatamente onde eu estive antes, só que eu tinha ido na frente. No fim, não seguimos o mesmo caminho. Yang Lelé, preocupada, segurou o braço de Yeiyu, que voltou a si. Olhou para Yang Lelé. Você acha que eu sou muito irracional? Yang Lelé ia dizer algo, mas Yeiyu continuou. A irmã Suli disse. Ela não vai se apaixonar por Xiao Fan. Mesmo que Xiao Fan ainda tenha sentimentos por ela, ele não conseguirá nada. Suli é uma pessoa muito boa. Yeiyu sabia, ao comparar-se com Suli, sempre se sentia inferior. Yo-yo, não pense mais nisso. Vamos voltar ao dormitório. Yeiyu balançou a cabeça. Lelé, volte primeiro. Eu tenho algo para fazer. Dito isso, Yeiyu pegou um táxi e foi embora. O rosto de Yeiyu estava vermelho. Ela não disse nada, mas seus olhos pareciam tão tristes. Sully pareceu adivinhar algo e perguntou, hesitante. É por causa do Xiao Fan. Yeiyu assentiu, com a voz abafada. Na verdade, Sully não sabia direito o que havia acontecido entre mim e Yeiyu. Yeiyu sempre suspeitou que eu gostava dele. Isso ele também sabia. Então, desde sempre, raramente tinha contato comigo. Vendo Yeiyu do evitò, Sully suspirou, Yuyoyo. Já que você decidiu ficar com Xiao Fan, deveriam ficar bem juntos. Eu e Xiao Fan. Apenas somos amigos de famílias tradicionais. Nunca ultrapassamos os limites. Você não deveria brigar com ele por minha causa. Irmã Suli, não me importo com a sua existência. O que me incomoda é que, depois de tanto tempo, Xiao Fan ainda não superou você. Sully não entendia. De onde Yeiyu tirava que Xiao Fan não a tinha superado? Suli ficou em silêncio por um bom tempo. Por fim, suspirou. Talvez eu esteja errada. Não deveria, por ter recusado ele. Ter juntado ele e Yeiyu. Ele pensou que seria um bom casamento. Não, não. Irmã Suli, você não está errada. Sou eu. Eu sou muito sensível. Irmã Suli, o que devo fazer? Suli também pegou a cerveja na mesa e começou a beber. Depois de terminar uma lata, disse. Yeiyu, se não é feliz, termina e pronto. Yeiyu ergueu a cabeça, meio atordoado. A bebedeira já tinha passado quase toda. Irem Sully. Suli estendeu a mão e acariciou sua cabeça. Nós nos conhecemos há bastante tempo. Eu não te faria mal. Mas a irmã Suli também errou, naquela época, ao te culpar injustamente por isso. A Fan, ela é uma pessoa muito boa por natureza, disse Suli, sorrindo. E continuou. Se entre mim e ela houvesse realmente algo, não teria esperado até agora. Em questões de sentimento, tudo depende do destino. Não se pode forçar. Yeiyu sentiu um aperto no peito. Seus olhos ficaram avermelhados. Ele estava extremamente magoado. Suli o observou naquele estado e disse, com calma. A irmã Sully nunca namorou, mas sabe que meninas de boca dura e meninos teimosos acabam, no fim, se perdendo. Todos têm boca. É preciso saber ouvir a primeira explicação. Ouvir a voz do próprio coração. A vida a dois é vivida por dois. Não importa o que os outros digam. Nada supera o pensamento mais sincero do seu interior. Afinal, nesta vida, encontrar alguém adequado e de quem se goste é realmente difícil. Algumas pessoas, uma vez perdidas, não terão mais futuro. Yeiyu ficou um tanto confuso. Ele não entendia. Porque a irmã Suli dizia algo diferente do que seus colegas de quarto falavam. Logo, Suli recebeu uma mensagem. Suli só pôde olhar para Yeiyu com pesar e disse calmamente. Irmã, tenho compromissos no set de filmagem. Receio não poder continuar almoçando contigo. Volta logo para casa. Yeiyu sorriu. Está bem, irmã Suli, pode ir primeiro. Eu estou bem. Depois que Suli foi embora, Yeiyu não bebeu mais. Apenas seus pensamentos estavam confusos.
Parece que ele realmente precisava pensar bem sobre o futuro comigo. A irmã Sully pôde aconselhá-lo com tanta sinceridade. Com certeza não tem nenhum interesse em mim. Será que ele realmente não deveria se apegar às coisas do passado? O tempo passava, minuto após minuto, e Eio ficou ali, sentado por mais de 1 hora. Só às 10 da noite que pegou um táxi de volta para a universidade. E nessa hora, eu também já tinha chegado perto da empresa em Glum. Era a localização que Jian Qinggan tinha enviado. Eu tinha vindo com meu Volkswagen. Era a primeira vez que Jian Qinggan andava num carro tão básico, mas seu rosto interior não demonstraram nenhuma reação. Já Shen Suizui, que estava ao lado, tinha uma expressão de leve choque. Ele ainda não tinha se recuperado do fato de Jian Qinggan ter tirado a certidão de casamento quando viu aquele Volkswagen. Não pôde deixar de sentir um aperto no coração, sem entender por que a presidente Jian se interessou por mim. Mas já que se interessou, não permitia que ele a menosprezasse facilmente e ainda tinha que cooperar com sua natureza impulsiva. Shen Suizui sorriu e cumprimentou a mim, que descia do carro. Senhor Xiao, olá. Sou colega de Qinggan. Eu sorri e acenei com a cabeça, apertando a mão de Shen Suizui de forma breve. Olá. Agora vou levar a Qinggan para jantar. A senhorita Shen quer vir conosco? Por minha conta. Como ousaria Shen Suizui sentar-se à mesma mesa que Jian Qinggan para jantar? Seu coração estava cheio de pavor, mas não demonstrou nada no rosto. Não, já tenho um compromisso esta noite. Não vou me despedir. Eu assenti e abri a porta do banco do carona. Jian Qinggan entrou rapidamente. O lugar que eu tinha em mente era só uma barraca de rua, afinal já era muito tarde. Um momento antes, eu achei que Jian Qinggan não iria comer em barraca de rua. Quem diria que logo ouviria a voz de Jian Qinggan? Está bem. Dirige em direção à feira noturna que conhecia bem. Não demorou muito e parei em frente a uma loja de macarrão. O lugar tinha um ótimo sabor. À noite vendia principalmente churrasco, mas também cozinhavam macarrão. Na frente da loja havia uma barraca de churrasco. O dono estava ocupado espetando os pedaços de carne. Assim que me viu, sorriu e disse: Xiao Fan, senta aí à vontade. Eu sorri. Pode deixar. Tio Liu, pode continuar o trabalho. Não precisa se preocupar comigo. O tio Liu viu Jian Qinggan ao meu lado. Não conteve a curiosidade fofoqueira. O tio Liu sempre te via vindo com teus amigos. E hoje trouxe namorada? Tens bom gosto, rapaz. É uma grande gata. Eu fiquei um pouco sem graça. Tio Liu, ela não é minha namorada. Antes mesmo de terminar a frase, Jian Qinggan naturalmente entrelaçou o braço no dele, reivindicando a posse. Não sou namorada, mesmo. Tio Liu, nós tiramos a certidão ontem. Eu sou a esposa dele. A mão do tio Liu, que estava espetando o churrasco, tremeu um pouco. Huxa, Xiao Fan, tu te casaste? Eu assenti, sim. Mas essa frase não foi dita, e o tio Liu ficou feliz. Você se casou sem avisar? O tio Liu quer te dar um presente. Jian Qinggan sorriu com elegância. Tio Liu, ainda não fizemos a cerimônia de casamento. O tio Liu entendeu de repente. Então pegaram a certidão primeiro? Tudo bem, tudo bem. Quando vocês se casarem, não deixem de chamar o tio Liu. Hoje, comam à vontade. Tudo por conta do tio Liu. Nora, pode pedir logo. Xiao Fan trouxe a esposa para comer macarrão. O tio Liu saiu rapidamente da loja, sorrindo e os convidando para entrar. Vamos lá, esposa do Xiao Fan. O que você quer comer? Você mesmo escolhe. Jian Qinggan olhou para Xiao Fan. O que é gostoso aqui? Quer que eu recomende? Só posso seguir o ritmo. Tio Liu, me traz um macarrão especial, por favor. Tá bem, tá bem. Entre me sentem. Lá em cima é mais tranquilo. Daqui a pouco levo para vocês. Vê, Chile. Jian Qinggan também agradeceu ao tio Liu na hora. O tio Liu parecia muito contente e até trabalhava mais rápido. Levei Jian Qinggan para o andar de cima. Antes mesmo de sentar, olhei para ela. Irmã Jian, você é bem desinibida, hein? Jian Qinggan sorriu perfeitamente, sem dar brecha. Querido irmão Xiao Fan, o que a irmã Jian disse é a pura verdade. Eu ainda queria rebater. Você quer anunciar para o mundo que nos casamos? Ou prefere me esconder em casa? Não, o que é esconder em casa? Nosso relacionamento ainda não é estável. Esse casamento relâmpago pegou todo mundo de surpresa. Você precisa dar tempo para as pessoas se adaptarem. Já dormimos juntos. E ainda quer dizer que não somos íntimos? Poxa, até que faz sentido. Eu estava quase explodindo.
Como essa mulher conseguia ter tanta razão? Nessa rodada, Jian Qingan me venceu com uma manobra de distração. Perdi completamente. Saí de uma toca de lobos e caí no covil do tigre. Não posso bater, nem discutir direito. Com certeza não terei dias fáceis daqui para frente. Será que vou ficar totalmente dominado por essa mulher? Eu ainda estava pensando no que fazer, quando tio Liu subiu com 2 tigelas de macarrão. Era de dar água na boca, cheiroso e bonito. Ele disse: "Vou pedir uns espetinhos para vocês. Hoje é para comer e beber bem. Desejo felicidades no casamento." O tio Liu era tão caloroso que me deixou sem jeito. Jian Qingan nem ligou para mim. Pegou o macarrão e começou a comer normalmente, enquanto dizia: "Quero abrir um café perto da sua empresa. Você vai ser o responsável direto. O que acha?" Fiquei meio confuso. "De quantos metros quadrados?" Jian Qingan, uns 100 metros quadrados. Senti o mundo girar. Jian Qingan só tem 10 milhões mesmo. No segundo seguinte, ela disse: "Não tenho dinheiro. A reforma sai do seu bolso." Voltei a mim. "Não quero." "Então, o lucro será dividido 70% e 30%. Meus olhos brilharam. 70% para mim? Jiang Qinghami Alhu Resignada. 70% para você. Não sei se foi impressão minha, mas achei que ela estava meio que me mimando. E ainda por cima, parecia um pouco provocante. Tá bom. No momento em que Jian Qingan baixou a cabeça, não pôde evitar um leve sorriso. Aquela loja. Ele tinha mandado seus subordinados alugar temporariamente hoje. E por quê? Claro, para ter mais motivos para me encontrar. Até Xiaoze foi enviado por ele. Amanhã cedo, a ordem de transferência vai sair. O trabalho dele, além de eu ainda não ter perguntado. A família Xiao já sabe. Ele trabalha na Englun como assistente de um diretor do alto escalão. É uma espécie de superior do Xiaoze. Um típico profissional de alto nível, elite empresarial. O presidente da Englun é ele, mas todo mundo só conhece o diretor Jian, sem saber que o diretor Jian é Jian Qingan. Enquanto Xiaoze não estiver por perto, a identidade dele dificilmente será exposta. Naquele momento, o olhar de Jian Qingan caiu sobre mim novamente. Ele mesmo sentia que, com essa parceira de casamento relâmpago, que só veio de uma noite, ele estava mais interessado do que imaginava. Eu ainda estava pensando, e até me belisquei, para ver se não estava sonhando. Resultado, doeu e fiz careta. Jian Qingan viu isso, e seu coração se enterneceu muito. Pensou consigo mesma: esquece, tão bobo assim. Dar a ele um pouco mais de privilégio não faz mal. Os espetinhos chegaram logo. Como estava cuidando de Jian Qingan, Liu Shen colocou pouca pimenta. Jian Qingan não tem muito apetite. Ela não é muito exigente com comida. O macarrão estava ok, mas ela realmente não estava acostumada com os espetinhos. Então, depois de terminar o macarrão, Jian Qingan largou os pauzinhos. Não insisti muito, mas eu já tinha jantado. Vou embrar os espetinhos para levar. Jian Qingan olhou para trás e viu o letreiro luminoso da loja de macarrão Liu. Embora ela não goste de espetinhos, pouco depois, Jian Qingan saiu de pijama para pegar água. Eu também saí de pijama, queria ir à cozinha pegar água. Quando nossos olhos se encontraram, foi um pouco constrangedor. Ainda não me acostumei a ter uma mulher em casa. Jian Qingan foi pegar água. Ela me serviu um copo também. Arruma um tempo, vamos para casa juntos. Vamos buscar suas coisas. Peguei a água morna, as coisas grandes e pequenas. Você já entrou no personagem tão rápido? Jian Qingan sorriu e se aproximou de mim, ficou na ponta dos pés. E sussurrou no meu ouvido: eu consigo entrar no personagem ainda mais rápido. Quer tentar? Virei o rosto e só vi o pescoço claro de Jian Qingan. Inexplicavelmente, a cena daquela noite veio à mente vividamente. Eu já toquei esse pescoço. Uma palma da mão é suficiente para segurá-lo. Não aguento essa provocação. Se continuar, com certeza vou cometer um erro de novo. Mas antes que eu dissesse algo, Jian Qingan deu uma risadinha. Olha, você já está suando frio. Não aguenta uma brincadeira. Depois, pegou a água e voltou para o quarto. No dia seguinte, Jian Qingan não foi trabalhar. Em vez disso, foi ao melhor café de luxo no centro da cidade. Quando ela chegou, o local já estava esvaziado. Da entrada até o andar de cima, a cada 2 metros. Havia 2 seguranças de terno, de frente um para o outro. Jian Qingan olhou ao redor e ficou com um pouco de dor de cabeça. Minha neta querida chegou.
Jiangqing Hans Spiral. Não a trouxe. A senhora idosa, sem pressa, sentou-se e empurrou o café ruim para longe. E ainda fingi ser elegante e refinada. Bebendo esse café horrível. Você se casou e nem trouxe a pessoa para vovó ver. Vovó, Afan é tímido, não ousa ver pessoas. A senhora idosa então acariciou o anel de jade em sua mão. Foi você mesmo. Quer dar aquilo para ele. A senhora ainda achava difícil dizer, e seu rosto envelhecido ficou vermelho. Jiangqing Han assentiu. Fui eu. A senhora fechou os olhos. Que pecado! Ela respirou fundo várias vezes antes de dizer. Já que aconteceu, não importa como é o sentimento entre você e aquele rapaz, você está certa em se casar com ele. As garotas da família Jian assumem a responsabilidade. Temos que nos responsabilizar por ele. Dê a ele uma boa compensação. Jiangqing Han assentiu. Dei 10.000. A senhora imediatamente arregalou os olhos. Como você é tão pão dura? A senhora suspirou. Engravide o mais rápido possível. Nessa história, a vovó vai esconder por você primeiro. Senão, quando a família Meng e seus pais souberem, não vão te perdoar. Vovó, fui eu quem a chamou, para que eu seja reconhecida pela família. Sem a assistente da senhora, realmente não dá. Jian Qinggan olhou o relógio. Então, vovó, não vou ficar com a senhora. Vou trabalhar primeiro. Que trabalho ruim esse, o que tem de bom nele? Primeiro vá ver a casa que preparei para o neto político. Jian Qinggan torceu a boca. A senhora comprou casa onde agora? A senhora riu constrangida. É que tenho tanto dinheiro que não sei o que fazer. A vila é em Qingyunwan. Se o neto político gostar, a vovó transfere para ela imediatamente. Como compensar? Afinal, você... A senhora parou de repente. Jian Qinggan ficou com a testa cheia de linhas pretas. Então ela disse que estava planejando esconder da própria família, que ela é tão rica. A senhora ficou em silêncio por alguns segundos. Por que não disse antes? Ainda bem que o neto político não veio. Da próxima vez, a vovó vai se vestir mais pobre. Dizendo isso, a senhora se levantou. Vovó vai embora. Não deixe neto político descobrir que a vovó é uma velha que não tem nada além de dinheiro. Vá então. Jiangqing Han Spiral. Vovó, vá com calma. A senhora nem olhou para trás e desapareceu rapidamente. Ela andava tão ligeira que parecia voar. Às 5 da tarde, assim que saí do trabalho, recebi a localização que Jian Qinggan enviou. Olhei bem e era o prédio da minha empresa, então desci imediatamente. E vi o BMW chamativo da Jian Qinggan. Ela me olhou e abriu o vidro do banco do carona. Soube. Ainda não tinha entendido a situação. Não, espera. O que você está fazendo aqui? Entrar no carro. Ir para onde? Ver algumas lojas. Ainda tenho que buscar meu pai em casa. Jian Qinggan apontou para a frente. Segui a direção que ela apontava. Olhei na direção que ele indicou e vi Xiao Zeng acenando para mim. Depois, ele entrou no carro de um colega. Pai, você tem mesmo um bom tino. Só pude pegar minha bolsa e sentar no banco do carona da Jian Qinggan. Ela logo deu partida e foi embora. Instintivamente, olhei para o lado de fora e vi uma figura familiar. Rapidamente, olhei no retrovisor. Percebi que era realmente Jeju. A escola dele e meu local de trabalho ficam a mais de 1 hora de carro. O que ele veio fazer aqui? Mas só pensei por um instante e parei de me preocupar. Fique aí sentada quieta. Logo, meu celular vibrou. Instintivamente, peguei e olhei. O contato era Yo-Yo. Franzindo a testa. Olhei para Jian Qinggan com alguma hesitação. Ela sorriu. Se queres atender, atende. Por que olhar para mim? Então atendi. Alô? Onde você está? Com amigos, lá fora. A emoção de Yeyu ficou agitada na hora, como tantas vezes antes. Que amigos? Homem ou mulher? Xiao Fan, faz só alguns dias que terminamos. E você já está saindo com seus amigos de farra de novo, né? Ouvi em silêncio enquanto ele falava. Yeyu reclamou por um bom tempo até perceber que eu não estava respondendo. Nem estava, como antes, tentando acalmá-lo com voz suave. E nessa hora, Jian Qinggan já tinha estacionado o carro. Ela apontou para fora, indicando que eu descesse primeiro. Assenti. Jian Qinggan foi embora e fiquei sozinha no carro. Yeyu esperou muito e eu não disse nada. Ele finalmente ficou um pouco nervoso. Afan, eu só me desesperei. Me desculpa. Eu falei sem pensar. Vou aí agora, podemos conversar direito, tá? Sabe por que atendi seu telefone? Alô?
Por quê? Suspiria. Nesses 2 anos, Ye-Yu terminou e voltou várias vezes. Nem lembro quantas vezes te consolei. Mas isso tudo passou. Nosso relacionamento chegou ao fim. Ye-Yu primeiro ficou em silêncio por um momento. Depois riu e disse, fala mais uma coisa. Olhei para um ponto distante. A figura da Jian Qinggan. Ela estava conversando animadamente com os operários da reforma. Parecia tão radiante e cativante. Alguém assim, agora, é minha esposa. Não disse nada. Ye-Yu, tem alguém comigo agora? Se eu dissesse que casei, ele não acreditaria ainda mais. Ye-Yu ficou chocado e logo começou a me xingar. Você enlouqueceu? Que piada ridícula é essa? Xiaofan? Não faz nem 15 dias que terminamos. Apertei o celular. Esta é a última vez que atendo seu telefonema. Ye-Yu, vamos nos separar em bons termos. Ye-Yu ficou furioso, tremendo de raiva. Você já arranjou outra? Fui direto, sim. Quando? Na noite seguinte em que você disse que queria terminar. Ye-Yu ficou de olhos vermelhos. Vocês transaram? A coisa simplesmente aconteceu. Não importa o motivo. Aconteceu e pronto. Não me defendi. Sim. O coração de Ye-Yu pareceu levar um golpe. Só então falei, por favor, não me ligue mais. Dessa vez, fui eu quem desligou primeiro e ainda com rapidez. Coloquei o número de Ye-Yu na lista negra. Minha lista negra estava vazia. Ye-Yu foi o primeiro. Naquela noite, há 2 anos, quando Sully me expulsou. Foi Ye-Yu quem ficou comigo. Então, nesses 2 anos, não importa o quanto Ye-Yu reclamasse. Tudo que passei naquela noite me fazia querer cuidar bem dele. Mas com o tempo, fui percebendo que, às vezes, um único momento entre 2 pessoas já é o suficiente. E Ye-Yu, ao tentar me ligar de novo, não conseguiu mais contato. Ele piscou os olhos, meio incrédulo. Não entendia. Será que dessa vez era diferente das outras? Se eu consolar mais um pouco, ele ainda vai ceder e voltar. Por quê? Ye-Yu não se convenceu e, como um louco, me ligou incessantemente, mas não importava quantas vezes ele tentasse ligar. Todas davam o mesmo sinal de ocupado. Ele finalmente não conseguiu mais fugir e começou a sentir um aperto no coração. Essa sensação de que estava prestes a me perder não era nada agradável, mas depois que Ye-Yu se acalmou, ele entendeu. Eu não era assim. Ficamos juntos por 2 anos, um tempo que não é longo, mas também não é curto. Ele achava que me conhecia um pouco. Sully era minha paixão secreta dos tempos de estudante. Só que depois brigamos, e ele era o meu primeiro amor. Ele não acreditou nas minhas desculpas e teimosamente quis me encontrar. Então pegou um táxi imediatamente para minha casa. Mas Ye-Yu só sabia o nome do meu condomínio, não o número do meu apartamento. Quando chegou, só podia ficar do lado de fora do portão, esperando como quem espia. Nesse momento, eu já tinha descido do carro e estava andando em direção a Jian Qinggan. Quando me viu chegar, Jian Qinggan não perguntou sobre as ligações, apenas me entregou os projetos que tinha na mão. Você gosta de algum? Peguei naturalmente e folheei os desenhos. Apontei para um deles e disse, gosto bastante deste. Jiang Qinghan Alhu. Depois entregou o projeto para a pessoa atrás de si. Façam este modelo. Fiquei um pouco boquiaberto. Vão fazer exatamente como disse? Você não tem nenhuma opinião? Jiang Qinghan Soryu levemente. Se você gosta, está bom. Também o nome e a logomarca. Nos poucos dias em que estive com Jian Qinggan, comecei a entender seu jeito. Ele gosta de fazer tudo de uma vez. Os operários estavam trabalhando. Eu e Jian Qinggan demos uma volta por lá. Tem que fiscalizar pessoalmente, né? Jian Qinggan hesitou um pouco. Não precisa. Os trabalhadores que contratei são todos honestos e confiáveis. Não vai dar problema. Ele não disse que era a própria equipe de construção deles. Ninguém ousaria agir mal sob os olhos dele. Então seus olhos brilharam com mais alegria. Você tem razão. E o que a gente faz? Então, essa senhorita Jian é bem obediente, hein? Assim, enquanto estiver trabalhando, mando meu irmão vigiar. Nos fins de semana, venho eu pessoalmente. Jian Qinggan queria muito dizer que, na verdade, podia terminar em 2 dias, mas vendo meu entusiasmo. Ele pensou, tenho que mandar metade dos operários embora, prolongar uns dias não faz mal. Então ele concordou de boa vontade. Certo, manda eles virem amanhã de novo. Vou falar com meu irmão. Que legal! Então você tem que oferecer um bom jantar para ele. Eu ri, e no segundo seguinte falei, vamos convidá-los juntos. Jian Qinggan ficou um pouco surpreso.
Ele mandou os operários voltarem para casa, pegou seu BMW e me levou ao supermercado perto de casa para comprar ingredientes. Ele não tinha esquecido que eu disse que queria comer fondue no almoço. No dicionário dele, embora eu e ele fossemos, por enquanto, um casal de fachada, ele estava disposto a tentar se dar bem comigo, então não importava o que eu quisesse ou fizesse. Desde que não fosse exagerado, ele aceitaria. E enquanto o carro esperava no sinal vermelho, olhei para ele. Por que você não pergunta quem estava ligando? Jiang Qinghan Soryu. Na escuridão, os olhos dele estavam particularmente brilhantes. Quando o carro começou a andar, ouvi a voz dele. Em menos de 1 hora, a comida já estava toda na mesa. Os dois foram conversando sobre os detalhes da reforma enquanto comiam o fondue. Nesse momento, Ye-Yu esperou e esperou, mas não ouviu minha voz. Não aguentou mais. Então ligou para Suli. Suli tinha acabado de chegar em casa, tomou banho e nem secou o cabelo. E me ligou. Mas, naquele momento, eu e Jiang Kinga estávamos numa conversa animada. E não dei a mínima para o celular na sala. Suli não teve escolha a não ser se vestir, calçar os sapatos e sair. Suli sabia onde eu morava, então logo bateu na porta da minha casa. Minha mãe disse a ele que eu já tinha me mudado e ia contar sobre minha esposa. Mas Suli estava com pressa de ver Ye-Yu, então interrompeu, deu um tchau e foi embora. Ye-Yu se levantou, os olhos já inchados como 2 nozes de tanto chorar. Ele correu e abraçou Suli. Irmã Suli, o Afa não quer mais mim? Suli o consolou com carinho, mas Ye-Yu não parava de chorar. Até que Suli recebeu meu retorno de ligação. Já eram 10 horas da noite. Xiao Fan, a Yo-Yo está esperando por você na entrada do condomínio. Você quer vir dar uma olhada? Fiquei em silêncio por um instante. Ainda podia ouvir o choro de Ye-Yu ao fundo. Suli, não vou. Por favor, chame um táxi e leve ele de volta para casa. Suli ficou um pouco atordoada, demorou um pouco para se recompor e olhou seriamente para Ye-Yu. Não importa o que aconteça com Xiao Fan, você precisa viver. Já está muito tarde hoje. Vamos voltar primeiro e depois pensar em como lidar com isso, está bem? Yiyu Engzugu as Loggermes. Irmã Suli, vou seguir seu conselho. Mas você precisa dar um jeito de me ajudar. Logo, o carro chegou. Suli levou Ye-Yu até o carro. Enquanto via o veículo se afastar, Suli abriu o chat. Xiao Fan, desta vez você está falando sério? Após enviar a mensagem, Suli voltou para casa. Deitou-se na cama, fitando a tela em silêncio, esperando. Esperou até às 11h30 e eu só respondi, sério. Suli não sabia o que dizer, mas sentia que deveria demonstrar algo, afinal. Foi por causa da mediação dele que Ye-Yu e eu ficamos juntos. Então, Suli enviou, desculpe, se não fosse por mim. Vocês não teriam chegado a esse ponto. Desta vez, respondi rápido. Suli, isso já passou. Suli rapidamente digitou aquela linha. Tudo já passou. Mas nunca teve coragem de apertar o botão de enviar. Ele queria muito me perguntar se era o passado com Ye-Yu que tinha passado ou a amizade de tantos anos que tinha passado. Mas parecia que não tinha o direito de perguntar. Suli apagou a conversa e depois disse: vamos jantar juntos quando tiver tempo. A conversa ficou sem resposta. Suli esperou até a meia-noite e ainda não recebeu minha resposta. Quando Suli achou que eu não responderia, eu respondi, claro. Suli sentou-se de repente na cama. Enviei outra mensagem. A propósito, também tenho algo para te contar. Pensei que, sobre o meu casamento, os outros podiam não saber, mas meu irmão e Suli precisavam saber. Então planejei marcar um dia para anunciar isso direito. Depois de enviar a mensagem, fui dormir. Amanhã ainda tenho que trabalhar. Não sei se é impressão minha, mas sinto que a vida agora está muito confortável. Adormeci sonolento. Enquanto isso, o coração de Suli batia desordenado. O que Xiao Fan queria dizer? Será que Xiao Fan terminou com Ye-Yu realmente por causa dela? Mas aquilo já fazia 2 anos. Nesses 2 anos, Xiao Fan nunca demonstrou para ela qualquer ressentimento. Suli sentia uma alegria secreta que ela mesma não percebia, mas mais ainda tensão e pânico. Ela ainda se preocupava. Se tudo fosse como ela imaginava, diante de Yo-Yo, ela não conseguiria levantar a cabeça. Assim, dormi profundamente, mas Suli virou-se na cama até de madrugada para pegar no sono. Já Ye-Yu passou a noite em claro. No dia seguinte, foi trabalhar com 2 grandes olheiras. De manhã,
Eu e Jian Qinggan saímos para trabalhar separadamente e combinamos de nos encontrar no café à noite. Assim que Jian Qinggan chegou ao escritório, Shen Suizui entregou os arquivos da Xinguan Entertainment. Presidente Jian, está aí a lista de artistas contratados da Xinguan Entertainment. Jian Qinggan pegou-os casualmente. Na última visita, vocês dois viram algum novato promissor? Liu Yan deu um passo à frente. Abrindo o arquivo, encontrou a ficha de Suli. Presidente Jian, a nova atriz popular. Essa Suli não é má, tanto em corpo quanto em aparência. Está entre as melhores. Acho que podemos tentar promovê-la. Jiang Qinghan olhou pensativamente para o cartão de informações de Suli. Diga Shen Feng para escolher um bom drama para Suli ser a protagonista feminina. Além disso, coloque alguns artistas populares como coadjuvantes. Se não der certo, troque a Suli. No restaurante. Presidente Jian, o vice-presidente Su reservou um salão privado no restaurante Nova Lua, convidando-a para jantar. Jian Qinggan estava com preguiça de lidar com essas coisas, mas lembrou-se daquela noite comigo. O método de quem tentou drogar ele era claramente muito sofisticado, sem deixar nenhum vestígio. Vi que ele me levou para o quarto do templo marcial, provavelmente nem apareceu. Mas naquela noite em que ele foi ao bar Dedi, todos na empresa sabiam. Então, mande-os preparar. Eu vou daqui a pouco. Ele sempre achou que não tinha pressa. Desde que quem o drogasse ainda estivesse na empresa, mais cedo ou mais tarde seria descoberto. Mas agora, ele estava ficando impaciente. Ele já tinha se casado comigo. Não podia haver uma próxima vez. Meio-dia, restaurante Nova Lua. Jian Qinggan entrou rodeado de pessoas. Os garçons se curvaram em uníssono, sem ousar levantar a cabeça para olhar. Foi quando Su Li chegou. Junto com ela, vieram também alguns outros. Das 1000 pessoas designadas por Jian Qinggan, havia um total de 10, 5 homens e 5 mulheres. Quem os trouxe foi Shen Feng. Ele teve muito trabalho para conseguir informações sobre a senhora Jian. Naturalmente, queria trazer os novatos para socializar. Desta vez, ao trazê-los, também tinha outros planos em mente. Até agora, ele não conseguiu descobrir quem foi aquela pessoa no armazém com Jian Qinggan. Mas ele achava que essa pessoa estava definitivamente entre esses 10, então os trouxe todos. Ele ainda esperava poder subir na vida graças àquela pessoa do armazém. O diretor Shen viu a mensagem no celular. E assim, conduziu o grupo em direção ao camarote, mas foi barrado na porta por Shen Suizui, que estava de guarda. Diretor Shen, desculpe, mas a senhora Jian não gosta de ser incomodada durante as refeições. O diretor Shen sorriu bajulador. Assistente Shen, viemos especialmente para agradecer a senhora Jian por dar oportunidades a esses novatos. Foi autorizado por Su Li, veja só. Dizendo isso, tirou um envelope vermelho do bolso, tentando entregá-lo a Shen Suizui. Shen Suizui franziu a testa, mas mesmo assim guardou o envelope discretamente. Deixa eu perguntar. O diretor Shen sorriu obsequiosamente. Claro, pode perguntar. Shen Suizui pegou o celular e enviou uma mensagem para Liu Yan, que estava lá dentro. Liu Yan logo se inclinou. Liu Yan perguntou à anfitriã, Jian Qinggan, que franziu levemente a testa. O coração de Liu Yan disparou. Liu Yan apressou-se em dizer, Senhora Jian, vou mandá-los embora agora. Mas Jian Qinggan, contrariando seu hábito, disse, deixe apenas o diretor Shen entrar. Liu Yan suspirou aliviada em silêncio. Sim, saindo do camarote, diretor Shen. Só você entra. Dito isso, Liu Yan olhou para as pessoas atrás do diretor Shen. Essas pessoas podem voltar pelo mesmo caminho. O diretor Shen ficou relutante, mas Liu Yan disse. Você sabe, a senhora Jian nunca volta atrás no que diz. Vendo isso, o diretor Shen só pôde suspirar. Virando-se para os atores e atrizes atrás de si, disse. Vão todos me esperar no ônibus. Logo em seguida, o diretor Shen entrou com Liu Yan. Su Li, embora nunca tivesse conhecido a senhora Jian, pensava que uma garota em uma posição tão alta certamente possuía inteligência e beleza extraordinárias. Ela queria muito se aproximar de alguém como a senhora Jian. Então, Jian Qinggan olhou para o relógio, sentindo apenas que o tempo estava passando devagar demais. Ela queria ir vê-lo mais cedo. Jian Qinggan não sabia por quê. Sempre fora racional. Esta era a primeira vez que sentia saudades de alguém. E assim, Jian Qinggan passou o dia todo um pouco inquieta. Finalmente, aguentou até o fim do expediente.
Ela achava tudo um pouco irreal. Logo, Jian Qinggan partiu com o carro. Antes de sair, ainda disse: cuide dos seus afazeres. De agora em diante, não precisa me acompanhar depois do trabalho. Shen Suizui nem teve tempo de reagir. Só conseguiu ver a traseira do carro de Jian Qinggan. Shen Suizui disse: mas minha missão é proteger a senhorita. Shen Suizui foi designada pessoalmente pelo pai de Jian Qinggan. Era sua subordinada de confiança. Não poderia. Era a primeira vez que era ignorada tão completamente por Jian Qinggan. Ela só pôde suspirar. Em seguida, pegou o celular para fazer uma ligação. De agora em diante, protejam a senhorita e o genro na surdina. Se não houver nada, não se aproximem. Nesse momento, os seguranças do outro lado da linha estavam todos confusos. Alguém coçou a cabeça e perguntou: genro? Quando a senhorita se casou? Todos balançaram a cabeça, indicando que não sabiam. Do lado de Jian Qinggan, porém, houve um problema. No semáforo, sofreu uma batida traseira. A traseira do carro ficou amassada. Mas Jian Qinggan queria ir logo, então propôs um acordo particular com o motorista de trás, que ele a indenizasse com R$ 1.000 para dar o assunto por encerrado. Quem diria, ao ouvir isso, o homem mudou de semblante instantaneamente. O quê? R$ 1.000? Isso é claramente um golpe, não é? Só um arranhão na pintura e você quer R$ 1.000? Ao ouvir isso, Jian Qinggan se acalmou completamente e olhou para o homem. Então, como você sugere resolver? O homem riu. Sei que você dirige um BMW, mas BMW também tem categorias. Esse seu não vale mais que 200 mil. Você não tem dinheiro para consertar. Por que se meter conosco? Mas em sua expressão, não demonstrando nada, apenas olhou para o homem e ligou diretamente para a polícia de trânsito. Liguei para Jian Qinggan e, ao saber do ocorrido, fui imediatamente para o local de carro. E Ye Yu também avistou meu carro. Ele estava prestes a pegar um táxi na rua, mas não esperava ver meu carro. Então Ye Yu rapidamente pegou um táxi. Mestre, rápido, siga aquele carro. Logo em seguida, cheguei até Jian Qinggan. Ye Yu também pagou e desceu do carro me seguindo. Nesse momento, os guardas de trânsito também chegaram. Jian Qinggan desceu do carro e ficou lado a lado comigo. O homem, elegante. A mulher, deslumbrante. Realmente parecíamos um casal perfeito. Ye Yu não se aproximou. Apenas observou de longe em silêncio. A brisa erguia seu vestido de seda rosa, combinando com aquela expressão de mágoa. Ela parecia exatamente a mocinha inocente e ingênua descrita nos romances. Nesse momento, o irmão mais velho ainda tentava se gabar. Senhor policial, é esta mulher. Ela queria resolver na base do acordo. Me ofereceu R$ 1.000. Eu encarei friamente. O que está olhando? Não pense que, só porque sua esposa bonita, pode inverter a situação e se fazer de vítima. Eu já estava um pouco irritado. Mas ao ouvir aquilo, meu humor melhorou. Então, dei 2 passos à frente. Bati no ombro do irmão mais velho. Já que o senhor é tão insistente, então vamos seguir o procedimento padrão. O policial de trânsito olhou para o cara com uma expressão impotente, não conseguia entender como ele, mesmo reconhecendo que era uma BMW, ainda agia de forma tão estúpida. Naquele momento, Liu Yan, na identidade de colega de Jian Qinggan, também chegou com sua equipe, ficou responsável por finalizar as coisas. Jian Qinggan entrou no meu carro, pronta para ir ao café. Mas, assim que meu carro virou na esquina, fomos bloqueados. Por sorte, freiei a tempo, senão teria sido um desastre. Depois de me recompor, olhei fixamente para frente e vi Ye Yu, de braços abertos e expressão furiosa. O olhar de Jian Qinggan também esfriou um pouco, realmente não tinha medo de morrer. Minha expressão também ficou um pouco tensa. Ye Yu estava louca? Estacione o carro no acostamento. Ao ouvir a voz de Jian Qinggan, contive minha raiva. Está bem. Em seguida, estacionei o carro no acostamento e disse a Jian Qinggan para esperar um pouco. Jian Qinggan concordou com a cabeça, recostou-se no banco do passageiro e fechou os olhos para descansar. Desci do carro e Ye Yu também se aproximou, mas ela estava vindo na direção de Jian Qinggan. Sai do carro, sai agora. Mas antes que ela chegasse perto de Jian Qinggan, eu a agarrei diretamente. Ye Yu, já não falei com clareza? Mas Ye Yu parecia ter enlouquecido. Só queria se jogar para expulsar Jian Qinggan do banco do passageiro. Quem é ela? Com que direito ela ocupa meu lugar? Manda ela descer. Desce. Segurei firmemente seu pulso, arrastando-a para longe da vista de Jian Qinggan.
Ye-Yu não conseguia se soltar, apenas com o rosto cheio de rancor repetia. Ainda mais quando Jian Qinggan abriu os olhos. Já não conseguia mais ver Ye-Yu e eu. Ela balançou a cabeça resignada e continuou descansando de olhos fechados. Essas pequenas coisas não mereciam sua preocupação. Naquele momento, eu e Ye-Yu estávamos cara a cara, com uma raiva evidente nos olhos de ambos. Ye-Yu, o que você quer fazer? As lágrimas de Ye-Yu escorreram na mesma hora. O que eu quero? Xiao Fan, sou eu que estou criando caso com você? Há quanto tempo terminamos? Você já está tão apressado para arrumar outro? Ela me confrontava com veemência. No final, como se tivesse enlouquecido, começou a me bater com a bolsa. Meu semblante já demonstrava profunda impaciência. Segurei firmemente as mãos de Ye-Yu enquanto ela dizia. Foi você quem terminou o relacionamento. No dia do término, fui te encontrar, fui te explicar. Mas você sequer me ouviu? Foi você quem insistiu em terminar. Mesmo que tenha sido eu, você não podia, tão rápido, aparecer na minha frente com outra mulher, se exibindo. Xiao Fan, você não sabe que o período de luto após um término é o mínimo de respeito que se deve ao ex? Já estar com outra pessoa logo em seguida, você ainda se considera um homem? Então, engoli as palavras que queria dizer e olhei para ele com frieza. Você é sempre assim. Diante de qualquer situação, a primeira coisa é a desconfiança, depois a difamação. Então, todo tipo de chilique. Jeju, todo se cansam. Yiyu fica ligeiramente perplexa. Suspirei e dei 2 passos para trás, afastando um pouco a distância. Ye-Yu, ela não é minha namorada. Ao ouvir isso, o coração de Ye-Yu deu um salto. Será que ele realmente tinha me entendido mal? Eu estava apenas de birra com ele, por isso provoquei de propósito. Ela é minha legítima esposa.